Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao podcast Palavras Simples, porque palavras simples não são simples palavras, coração alegre, coração queimando, porque hoje, mais uma vez, vamos entrar aí na sua casa, onde você estiver, indo para o trabalho, aí na sua residência, pela televisão, pelo seu celular, para falar sobre a palavra do Senhor, sobre uma palavra que vai edificar a sua vida, vai transformar a sua história e, em nome de Jesus, vai abençoar a sua casa, a sua família, tudo que tem nome e sobrenome seu. Amém? Seja muito bem-vindo aqui à nossa mesa nessa noite, uma mesa repleta de convidados top de linha que vão aqui contribuir muito com uma palavra rema, uma palavra simples e que, claro, vai chegar para você aí com um fácil entendimento em nome de Jesus. Amém? Já vamos começar aqui, já dando a palavra para os nossos convidados, apresentando eles aqui. Pastor Eduardo, muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Boa noite, a paz do Senhor. É um privilégio poder estar aqui com vocês e poder aprender junto com vocês e dividir um pouco daquilo que tenho aprendido. Eu creio que vai ser Amém. uma noite de grande aprendizado e vamos juntos entender, né, mais sobre a palavra de Deus, que é o nosso manual, regra, fé e prática. Aleluia. Pastor Fábio, bem-vindo, hein? Segunda vez que eu estou aqui, fico muito feliz pelo convite, viu? Também acredito que nós vamos sair daqui nesta noite, assim como aqueles que nos acompanham também, aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, né? Sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu acredito que o Senhor há muito de falar conosco nesta noite. Amém. Glória a Deus, pastor. Irmão Williams, seja bem-vindo, hein? Amém, graças a Deus, né? Me sinto honrado também, né? Privilegiado, né? Boa noite a todos, boa noite aos que nos assistem ao vivo, que vão nos assistir depois, né? Bom dia, boa tarde, né? Mas me sinto entre gigantes aqui, né? Grandes homens de Deus aqui, que influenciam a minha vida, ensinam a minha vida pela forma de viver através da palavra de Deus. Então, compartilhar sobre isso que nós estamos vivendo é gratificante e é muito bom. Me sinto honrado de estar aqui com os irmãos, que o Senhor possa ministrar no coração de todos vocês aí, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, e aí, antes de já falar qual é o nosso tema de hoje, né, e aí passar para os nossos convidados aí conversar sobre esse tema, eu rapidamente queria dar um anúncio para você. Hoje o podcast está diferente, gente. Eu não sei porquê, mas o Senhor colocou no meu coração dessa forma. Eu não sei nem como é que eu vou fazer isso hoje aqui, como é que eu vou sortear o que eu vou falar para você agora aí, que está aqui nos acompanhando. Oh, mas eu separei aqui, olha só, vou tirar daqui do pacote, hein? Aqui é assim. Ao vivo e ao vivo e a cores. Né? Quem sabe faz ao vivo. Olha só, uma camisa do nosso ministério. Ele não mudou. Olha aqui, ó. Tá aqui, Meu ó. Deus. Rapaz. Bonita. Tá aqui. Uma camisa branca. Bonita mesmo. Olha aí, ó. Eita glória. Mais uma aqui, ó. Você tá vendo aí? Conseguindo ver aí, ó? Mais uma. Tá mais rotadinha, mas tá novinha, né, querido? Olha aqui, ó. Do nosso ministério, o Ministério Marcos Prioste. Glória a Deus. Essas duas camisas elas vão estar aqui. Você que está aí, que está nos acompanhando, querido, e vai. Aí, assim, não é só estar acompanhando, amém? Você que vai aí participar conosco, colocar aí uma palavra, nem que seja uma paz do Senhor. No finalzinho aqui do nosso podcast, eu vou estar aqui liberando essas duas camisas aqui. Eu não sei como é que a gente vai fazer. A hora eu vou pensar aqui. Eu nem pensei como é que eu vou fazer isso aqui. Vou deixar para minha esposa, que tá ali, ó, já comandando ali no nosso computador ali e tal, em toda a interface, para que ela possa falar pra gente aqui como é que vai fazer esse negócio. Ela vai eleger e eu vou falar assim, ó, irmão fulano ou irmã fulano, tá aqui, ó, sua camisa, entre em contato comigo, vou colocar aqui e aí eu vou mandar pra você onde é que você estiver, em nome de Jesus, amém? Vai sair daqui com uma camisa, meu irmão. Olha aí, que benção. Desse jeito. Olha aqui, ó, já tem uma irmã aqui, ó, irmão Mário aqui, ó, tô aqui, hein, tá vendo, ó, já mandou, já tá lá com a gente. Já tá concorrendo. Eita, glória de Deus, amém. Vamos lá pra palavra, queridos. Olha só, tema de hoje. Talvez, dos temas que a gente colocou aqui, a gente estava conversando antes do podcast aqui, né? Que tema desafiador, né? Mas é simples, mas é desafiador. É assim. Tema de hoje, Bíblia Sagrada, queridos. E aí nós vamos aqui hoje falar sobre a importância da Bíblia. O que é a Bíblia? É um livro comum? Não é um livro comum? Como eu devo ler? O que eu devo fazer? Se você chegou até aqui,
tá com a gente aqui ao vivo e tem essas perguntas permeando a sua mente, hoje é o seu dia. Hoje é o dia de você tirar as dúvidas aqui com pastores abençoados, homens de Deus, que vão te passar um esclarecimento, eu tenho certeza, sobre esse tema. Amém? Eu vou ler aqui, antes de colocar uma curiosidade, até que eu pesquisei aqui, pesquisei na internet, hein, queridos? Algo muito bacana sobre esse tema, mas eu queria que você, antes, ficasse olhando agora conosco aqui, a palavra base que nós vamos trazer aqui, que está em Salmos 119, versículo 105. Diz assim a palavra do Senhor: Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém? Glória a Deus! Amém. Deixa eu ler aqui rapidinho uma curiosidade bem bacana sobre a palavra do Senhor, sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia completa ainda não foi traduzida para cerca de 3.500 idiomas, de um total estimado de 7.360 línguas faladas no mundo. Existem também 5.509 idiomas onde as pessoas não têm acesso à Bíblia completa em sua língua materna. Olha aí. Detalhe, existe cerca de 7.360 línguas faladas no mundo, com algumas estimadas variando ligeiramente. Línguas sem tradução completa não foi traduzida para cerca de 3.500 dessas línguas, olha só. Línguas com tradução parcial. Um livro traduzido, talvez outros não. Sim. 2.846 línguas onde a Bíblia está sendo traduzida, ou que existem algumas partes traduzidas. Impacto. Falta de tradução da Bíblia em algumas línguas impede que cerca de... Telefone. Falta de tradução da Bíblia em algumas línguas impede que cerca de... Pasmem. 1,5 bilhões de pessoas tenham acesso ao texto em sua língua materna. Bilhões. Bilhões. Amém? Vamos lá, então. Falando sobre isso, vamos agora sim, depois de toda essa... Porque podcast Palavras Simples, além de um podcast abençoado, também é cultura, amém? Vamos lá. Eu vou passar aqui... por eleição unânime. Pastor Eduardo, depois eu conto por que eu falei isso, mas tudo bem. Nosso pastor costuma falar que quem se antecipa governa. Olha só, gente, olha, essa mesa promete hoje. Coitado do meu amigo. Pergunta que não quer calar. E aí, sintam-se à vontade para cada um de vocês falarem, óbvio, né? Qual a importância da Bíblia Sagrada? Bom, a Bíblia é a palavra de Deus. Perfeito. Então, se eu quero conhecer Deus, se eu quero me relacionar com Deus, se eu quero entender o que Deus quer de mim, o que Deus tem para mim, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que procurar entender aquilo que a Bíblia ela me passa, aquilo que ela me transmite. Porque a Bíblia é Deus falando conosco. É a palavra do próprio Deus. Então não tem como conhecer Deus. Eu costumo dizer sempre, porque o que nós ouvimos, né, no meio secular? Que cada um crê de uma forma. Verdade. Que vai, todos os caminhos... Todos os caminhos levam a Deus e cada um crê do seu jeito. Sim. Só que a Bíblia ela deixa isso claro. E Jesus ele foi bem direto. Né? João capítulo 7, versículo 38. Jesus diz assim, ó, quem crê em mim, como diz a Escritura. Em outras palavras, o próprio Jesus ele está dizendo que só tem uma forma de crer. E essa forma é como está na Bíblia. É como a Bíblia diz, como a Escritura Sagrada diz. Então, se eu quero conhecer Deus, Sim. se eu quero entender o que Deus tem para mim, sabe? E se eu quero me relacionar com Deus, se eu quero viver de acordo com a vontade de Deus, eu vou buscar isso na Bíblia. Muito legal. Eu vou crer da maneira correta. É crer de acordo com o que está na Bíblia, não de acordo com o que nós achamos. Até porque as opiniões, os pensamentos, as intenções, as ideias, elas variam de pessoa para pessoa, de local para local. Só que a Bíblia ela é uma só, ela é a palavra de Deus. É interessante o que você falou, eu vou passar para vocês, mas só pegando a sua deixa, né?
Tem muita gente que pensa que interpretação diz respeito a concordar ou não concordar ou mudar o que está escrito, verdade. quando na verdade não tem nada a ver com isso. Você pode interpretar da sua forma, mas a Bíblia ela continua imutável. Perfeito. Ô, glória. Isso, legal. Não é isso? Ela pode se renovar todos os dias, mas ela Perfeito. continua sendo a mesma. E isso vai fazer com que a sua interpretação, de certa forma, ela mude em várias ocasiões, mas não porque você vai mudar o que está escrito, mas porque o que está escrito muda o que você enxerga à sua frente. Então, assim, Perfeito. é isso. Eu acho que essa questão até da interpretação também, a gente precisa assim, tomar até um certo cuidado, porque Perfeito. não é toda a interpretação. Porque eu posso, por exemplo, pegar um determinado texto da palavra do Senhor e aplicar a minha interpretação da forma como eu quero ver o texto e aplicar mediante aquilo que eu quero fazer com que o texto fale comigo. E, na E aí verdade, é a né, famosa Exegese. exegese. Isso Exegese. mesmo. Eu né? tiro do texto o que eu acho, não o que o Perfeito. texto tem para mim. Isso Eu mesmo. crio uma interpretação que não está no texto. Perfeito. Até porque Sim? Vamos lá. era até questão de vestibular antigamente, né? O pessoal costumava dizer que uma vez que estava escrito, né, o poema, o texto, qualquer que fosse, então, a partir que foi escrito dali, o autor não importava mais a ideia que ele queria ter ali, o que é mentira, o que não cabe como verdade. E isso teve um problema seríssimo em alguns vestibulares lá para trás, para quem fez vestibular aí. Salvo engano, não sei se foi a respeito de uma canção lá do Caetano Veloso, colocaram em um determinado vestibular, deram uma interpretação ali no vestibular a respeito ali das opções como correta, e quando o autor, na verdade, né, se eu estiver errado, eles vão me corrigir, quando o autor diz, não foi isso que eu quis dizer. Não era isso que eu quis dizer. Quando eu escrevi, eu Não, tinha uma intenção. Uma intenção com o texto. E isso é legal porque recentemente agora, se me permite falar, Por favor. tem uma questão lá na Inglaterra, né? Uma enfermeira, ela foi julgada, culpada por uma questão lá de uns bebês, né, que ela deixou vir a falecer, etc. Enfim, vou encurtar a história. Sim. A promotoria daquele local, eles se basearam em algo que eles leram de um determinado autor, ok? Fizeram uma interpretação, só que o autor estava vivo. O autor, sabendo do caso, falou, opa, peraí, não foi isso que eu quis dizer, não. E agora vão rever o caso dela. Então, onde eu quero chegar? Justamente essa questão da interpretação. O autor está vivo. Ô, glória. O autor está vivo, né? O autor tá vivo. Então, eu Não não tem posso como mudar o que ele isso. escreveu. Não há Ou como fazer interpretar isso. de forma diferente. Perfeito, Excelente colocação. Eu vejo tantos comentários aqui, né? Um nível tão alto, né? Eu vou trazer eu vou baixar um pouquinho a régua aqui, né? Mas quando eu falo da importância da palavra do Senhor, né? E o pastor colocou muito bem, né? O pastor Fábio também, sobre como conhecer a Deus, né? Sobre essa verdade imutável, né? Eu trago para uma questão muito mais prática, né? Qual a importância da Bíblia? E aí eu tenho o Senhor como criador da minha vida. Ele é o meu criador, ele é o nosso criador, ele criou todas as coisas. Então eu entendo que muitas vezes nós não vivemos o que nós poderíamos viver porque nós não lemos o manual de instruções, ou porque nós não observamos o que o criador, o que o autor, o que o construtor, se puder falar assim, tinha por objetivos, seja com a nossa vida, seja com a nossa vida, seja com conhecer ao Senhor e glorificar o nome do Senhor com as nossas vidas, mas quando nós não conhecemos o caminho que nós devemos andar, eu estava ministrando sobre isso um tempo atrás na igreja, nós terminamos andando por caminhos que não deveríamos andar. E quando nós estudamos a palavra e conhecemos a palavra, nós desfrutamos de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Verdade. Então, se você quer desfrutar de grandes coisas na tua Olha aí. vida no Senhor, busque na palavra, estude a palavra, porque o Senhor tem o melhor caminho para a nossa vida. Amém. Então, essa é a importância da palavra para mim, porque ela nos mostra o caminho, ela mostra aquilo que tem de melhor para a gente. E quando eu entendo isso, eu quero viver os melhores dias nessa terra. E só no Senhor nós podemos viver esses melhores dias. A Bíblia é um livro ímpar, né? Não existe em catálogo algum na humanidade, desde os primórdios dela, que possa, de fato, dizer que Deus falou com o homem através de uma palavra. Digo no sentido Sim. completo dela, né? Sim, sim. Por isso ela é ímpar. O pastor bem falou, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é. Ela é, sim. Perfeito, né? Esse predicativo, palavra de Deus aí, com esse verbo, né, que é um verbo de ligação, vai justamente demonstrar entre o sujeito e seu predicativo. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia. Né?
Por que um livro ímpar? E provavelmente o Marco vai conduzir para esse lado, porque de todas as literaturas já existentes, a única que é capaz de poder modificar o homem internamente, o seu caráter, a sua forma de viver plenamente, só a Bíblia. E nós somos prova viva disso. Eu ia falar sobre isso. Verdade. Mas o guru escreveu. Não, legal. Há muitas literaturas de autoajuda. Boa, excelente. Há muitas literaturas de conhecimento, excelente. Cultura sobre física, química, matemática, geografia, história, enfim, aí as matérias que nós já conhecemos. Mas nenhuma literatura se compara à Bíblia, que é a palavra de Deus, cara. Vou falar, realmente, só a Bíblia pode modificar alguém. E é inacreditável, mas é a verdade. Ela modifica, de fato, o homem. Né? Porque, assim, nós podemos ser modificados. Não, eu vou parar de beber. Sim, você pode parar de beber. Ótimo, você pode parar também de fumar. Mas as questões intrínsecas, né? Ou seja, aquelas questões mais primordiais estão lá na alma do homem. Rapaz, não tem jeito. É só a palavra de Deus. Porque é o próprio Deus, né? Eu costumo falar, né? Só Deus para nos fazer isso, né? Determinadas situações. Só o Senhor. Só Deus mesmo. Senhor. Né? Verdade. Interessante estar falando de caminho, né? Às vezes, e as pessoas... Acho que é isso que a gente quer fazer com que as pessoas entendam nessa noite, né? É ter a palavra do Senhor, que a gente já falou aqui, que é a bússola para que a gente não possa se perder. Sim, né? Isso. Mas se você não olha para a bússola, se você não interpreta o que a bússola está te dizendo para fazer, você se perde no meio do caminho. Fica perdido. Você fica dando voltas. Então, assim, não basta ter a Bíblia na mão. Tem que olhar para ela, entender como ela funciona e aplicar na sua vida para que a trajetória chegue até o final da sua caminhada. Você chegue até o final da sua caminhada prevista e não se perca no meio do caminho. E aí a gente vai entrar, desculpa, Marco. Vai lá. Nós vamos entrar naquela situação que o senhor falou do conhecimento, né? Também não quero entrar nas situações mais técnicas teológicas, mas o fato é que a palavra de Deus é o único meio que nós temos para conhecer de fato o nosso Deus. Porque ele ele se revela através da palavra. Ele vai se revelando, né, progressivamente lá no Velho Testamento. Né, você vai percebendo isso. Ele se dá a conhecer através da palavra. Então, para nós conhecermos Deus, não tem para onde ir. Ou você lê, medite, aplique, ou você não conhece Deus de fato. Né? É interessante, pastor, se me permite você tá falar falando sobre essa revelação progressiva. Né? Nós buscamos conhecer o Senhor, mas conheceremos completamente quando estivermos com Ele. Né? Então, vivemos hoje na expectativa, na esperança de conhecê-lo completamente. Então, começamos hoje. E a própria Bíblia nos orienta, sim, nos orienta disso e nos motiva a continuarmos buscando, Perfeito. aprendendo, para quando chegar esse dia, não sermos pegos de surpresa. Eu gosto desses verbos, cara, que eu acho bacana, né? Esse buscando, né? Esse gerúndio, ato contínuo. O conhecer do Senhor, sim, justamente, né? É ato contínuo, ou seja, conheço hoje mais um pouco, amanhã e depois até que definitivamente o conheceremos como Ele é, face a face. A eternidade estarem conhecendo. E é tão interessante isso, a gente está falando da palavra que se renova, né? Eu conheço um pastor que ele, e é algo habitual dele, tá? Ele consegue trazer em cultos diferentes, por exemplo, ele traz no domingo a mesma palavra. E ele medita naquela palavra. Rapaz. E a palavra fala poderosamente sim, ao seu coração. E aí chega no próximo domingo e ele traz a mesma palavra. Como assim? É porque a gente também está muito acostumado de ter que trazer uma palavra, né, diferente. Né, em todas as ocasiões. Você chega lá, agora eu vou falar sobre o livro de João. Daqui a pouco você vai lá, pega um texto, aí você vai, não, agora eu vou falar sobre... Esse você vai. Né? Não estou dizendo que está certo ou errado, mas, queridos, não é isso. Sim. Mas eu só coloquei essa frase porque eu acho interessante, porque ele vai e pega a mesma palavra. Ele prega a mesma palavra. E o Senhor fala de forma diferente com a mesma palavra. Multiforme graça, né, cara? Exatamente isso que o torna poderoso. Diferente. É uma fonte inesgotável, né? Maravilhoso. Gente, olha só. Meu Deus, hein? Fomos invadidos por várias pessoas aqui no canal. Glória a Deus. Ó, só um detalhezinho, a gente vai continuar aqui. Deixa eu colocar um detalhe. Eu já sei como é que eu vou fazer. Agora eu sei. O senhor já me mostrou como é que eu vou fazer. Né? Já. Como é que eu vou fazer esse sorteio dessas camisas maravilhosas. Mas você que está aí conosco, para participar,
tem que colocar alguma coisa aqui, um textinho, né? Tá com a gente participando, amém? Sim, Então, sim. só os que estiverem participando, e aí eu vou ler aqui, vai ter um momentinho que eu vou deixar os nossos pastores tomarem aquela água, né, na garganta, né, ficar mais tranquilo, mas aí eu vou estar lendo, mas os que vão concorrer a essas duas camisas aqui que estão aqui conosco, só os que estiverem colocado aqui alguma coisinha aqui pra gente, contribuindo com a nossa noite, né? Amém? Amém. A mesa. Vamos continuar aqui, queridos. E aí, já falou bastante aqui, mas já vou colocar isso aqui pra gente, né? Bíblia Sagrada. Atual ou desatualizada? Já sei a resposta. Já sei a resposta. Gente, Pensei que ia deixar por último, Marco. não, eu já mando. Já foi. Mas é a pergunta, eu já sei a resposta, mas eu acho que a gente vai abençoar Vale. muita gente que está nos Sim. ouvindo nessa noite, Sim. né? Porque tem muita gente pregando uma palavra, posso colocar uma palavra contrária, que não é uma verdade. E aí eu acho que o nosso dever aqui, enquanto mesa, enquanto podcast cristão, é passar da melhor forma possível para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Atualizada ou desatualizada? Atual ou não? Pastor Eduardo! Gente, olha esses dois, meu Deus, Pastor Eduardo! Eu Vamos já lá. ouvi comentários, né, e eu concordo, dizendo que a Bíblia ela é tão atual quanto o jornal de amanhã. Verdade. O pastor Marcos sempre fala isso lá na É. igreja, né? Né? Boa. E, assim, o problema é que as pessoas, e a própria Bíblia fala sobre isso, elas criam modas. E elas querem que essas modas que são criadas, elas se encaixem na Bíblia. Só que não tem lugar para essas modas na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Deus é perfeito, Deus não precisa de inovação ou de atualização. O que precisa de inovação ou de atualização é algo que pode ser mudado, melhorado. Deus é perfeito. Sim. Deixa eu acrescentar uma coisa. Eu vou deixar o senhor continuar falando, tá? O Senhor, e tem muita gente que fala isso, tá? O Senhor é fiel a mim. Nunca. Olha só, o Senhor é fiel à palavra, palavra dele. Perfeito. E aí Isso. é exatamente isso. Porque aí as pessoas pensam, não, o Senhor é fiel a mim, então ele tem que se adequar. Não, ele não vai se adequar a mim. Ele é fiel à palavra dele. Sim. Pode continuar, pastor. Então as pessoas criam essas modas, né? E Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai falar sobre isso, que viriam tempos difíceis, que os homens seriam mais amantes de si mesmos e que deixariam de lado a sã doutrina, trazendo para si próprios doutores. Então hoje você escolhe quem você quer ouvir, qual tipo de mensagem, Verdade. a igreja que você quer congregar, aquilo que mais te agrada. As pessoas elas estão buscando isso hoje. As pessoas não estão buscando um evangelho de confronto, um evangelho que vai gerar uma mudança nelas. E hoje, entre aspas, está mais fácil porque assim, eu bebi e eu parei de beber, como o pastor Fábio falou aqui. Só que a pessoa hoje ela pode parar de beber sem estar numa igreja, Verdade. sem ser cristão. Sim. Agora, a pessoa ela não vai parar de ser mau caráter Isso. se Deus não tiver na vida dela. E como é que É Deus isso. vai tratar o caráter da pessoa? Através da palavra. Está escrito aqui, ó. E não há criatura alguma encoberta diante de Deus, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com que temos que tratar. E como Deus nos trata? Através da sua palavra. Sim. E aí, quando Paulo fala lá, né, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, né, para nós nos examinarmos, essa análise, até em relação à ceia, é um exame através da palavra, porque a palavra ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Olha só, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então é a palavra que vai nos dar a condição de nos examinarmos, de nos analisarmos. E as pessoas, às vezes, elas querem muito analisar os outros. Sim. Deixa eu examinar o Marco, deixa eu analisar o comportamento do Marco, mas eu esqueço de me examinar. Ou então eu faço uma análise, ou me examino pelo que eu acho, pelo que eu penso. E essa análise, esse exame, é pela palavra. Sim.
Então é isso que está faltando. E se nós nos analisarmos pela palavra, nós vamos ser confrontados direto. Perfeito. Porque a palavra sempre vai nos levar a buscar uma melhora, a buscar não aquilo que eu quero de Deus, mas buscar aquilo que Deus tem para mim. Assim, a palavra não é autoajuda, ela é Ajuda do edificação, reestruturação de vida, de história. Justamente. Ela não passa só... a palavra do Senhor, acho que tem que estar claro para quem está nos ouvindo nessa noite, ela não está simplesmente fazendo... Ela não é uma autoajuda no sentido de só fazer algo que impacte a sua vida. A palavra do Senhor ela tem um poder tão penetrante, como disse o pastor Eduardo, que ela transforma histórias e transforma as pessoas que estão ao nosso redor. Também. Esse é o poder da palavra. Que as pessoas acham que é só algo né, direcionado, né? Acho que o assunto que você falou fala sobre se a Bíblia ela é atual ou precisa ser atualizada, não é isso? Sim. Isso. Ela é atual ou isso. Desatualizada? Então, lá em casa, sempre quando nós estamos conversando sobre a palavra de Deus, nós tocamos volta e meia neste assunto. A palavra de Deus, óbvio, né, ela vai falar sobre a questão da queda, redenção, salvação, enfim, nós já sabemos disso. Mas se você analisar bem, a palavra de Deus ela vai falar sobre comportamento. Onde eu vou chegar ainda um pouquinho lá na frente, só para fazer aqui a linha de raciocínio. A palavra de Deus fala sobre comportamento, cara. O comportamento humano sempre é o mesmo. Nós confundimos as questões culturais, as questões temporais, mas o comportamento humano é o mesmo. Quando Adão cai, e eu estou chegando ao Gênesis agora, quando Adão cai, é pecado. E ponto final. Todo comportamento advindo dali, nós já sabemos que ele sempre será oposto a Deus, ok? Pois bem, então por que eu falei isso? Porque quando você vai analisar, desde os primórdios até o último livro, é comportamento. Você pode reparar as questões lá apocalípticas, que o homem não se arrepende de seus pecados, está lá a mesma coisa, digo, com relação a pecado lá atrás. Por que eu estou falando que a Bíblia... Né, agora, no sentido de não precisa ser atualizada. Sim. Porque o grande questionamento hoje em dia é eu aplicar a Bíblia ao comportamento moderno. Entendi. Ao comportamento moderno. Ou seja, a Bíblia está ultrapassada em relação àquilo que nós temos hoje. Ora, se Paulo falou a respeito para aquele período, não vou aqui entrar nesse mérito, né? Mas Paulo falou a respeito tão somente para aquele período. Também não vou entrar no mérito, mas Romanos capítulo 1. Não, aquilo dali foi só... Não. Aquilo fala de comportamento. Aquilo é o comportamento humano pecaminoso. E isso não mudou. Desde lá já acontecia, tanto que é citado. Perfeito. Só que hoje acontece numa escala maior, e por acontecer numa escala maior, as pessoas querem que seja aceitado. Perfeito. Independentemente, aí que nós vamos entrar agora, se atualiza porque ou não atualiza. Lá não era aceitado. Isso. E aí foi comentado. Hoje não, hoje a gente aceita porque a tem escala é maior. A escala é maior, Ou porque também é divulgado de forma maior. De forma diferente. Uhum. E aí fala, precisamos atualizar. Não, negativo. A Bíblia trata de comportamento. A Bíblia trata... Sim, desde o início. Ela está tratando um assunto que que aconteceu naquela época e que acontece hoje em escala maior. Perfeito. E se o que foi tratado lá fosse colocado em prática, hoje essa escala maior não existiria. Não existiria. Sabemos que ia acontecer por causa do pecado. É isso. Mas de forma menor. Perfeito. Porque o comportamento humano pecaminoso é o mesmo. Justamente. Não mudou nada. É o mesmo comportamento humano, desde os primórdios até o último homem existir. Vai ser o mesmo comportamento humano. E a Bíblia vai tratar disso. Aí o senhor falou, ela vai confrontar isso. Aí quando confronta isso, é óbvio. Eu não quero ser confrontado. Vai mexer com um monte de gente. Vai mexer, porque vai tratar de comportamento. Não, eu não quero mudar meu comportamento. Eu quero que a Bíblia se adeque ao meu comportamento. E aí eu faço uma analogia. Isso, e eu faço uma analogia. Eu pergunto, sempre faço essa analogia. A cruz era o quê? A cruz era de... aquele material plástico, como nós falamos hoje, é de silicone? Eu acho que a cruz era de madeira. Né? Uns dizem ainda que aquela cruz não era para Jesus. Eu não estou aqui entrando no mérito. Ok? Falava que era para Barrabás. Ou seja,
naquele sentido ali, aquele esticar do corpo de Jesus, porque a cruz não era para ele teve que se moldar à cruz. Sim, Compreende isso? verdade, não era pra ele. Ah, tá. Então nós precisamos nos moldar à cruz. Não é a cruz que vai se moldar a mim. E dói. E dói. Perfeito. Imagina, falar assim, ó, rapaz, ó, a Bíblia, assim, a palavra do Senhor fala que você vai ter de deixar esse pecado aí de lado. Essas práticas. Essas práticas, vamos melhorar, né? Essas práticas aí de lado. Pô, mas logo essa que tanto... essa aqui é de estimação. Eu não quero largar esse negócio, não. Mas tá todo mundo fazendo, todo mundo conflui para isso. O comportamento hoje, todos nós fazemos isso. Na época de Paulo também, mesmo. Entenderam agora porque eu quis dizer isso? Em alguns lugares é até legal, né? É. Tá dentro de uma legalidade, né? Então, Mas não, vai de aqui acordo com a pode. palavra de Aqui, Deus, isso. Aqui pode. Então a Bíblia não precisa ser atualizada. Eu não vou nem entrar no mérito de Sim. que o Senhor, como, né, nós já falamos aí, esta é a palavra de Deus. Deus não muda. Mudou algum dia? Deus não muda. Ele varia com o tempo? Não. Não. Imutável. Imutável. E se ele é imutável, a palavra dele é imutável. Imutável Perfeito. também. Eu acho Não é verdade? Muito cirúrgico, né? Quando o pastor Eduardo colocou assim, né? Como melhorar aquilo que é perfeito. Né? Não tem como. E nós precisamos buscar a perfeição naquele que é perfeito. Nós precisamos buscar aquilo que ele é. Daí Precisamos o nos manual. tornarmos, sermos semelhantes a ele, né? E quando a gente fala de atualização da palavra, né? Eu fico pensando assim, a gente começou falando que a palavra ela é mais atual do que amanhã, né? Do que o jornal de amanhã. E a gente vê na história, né, da humanidade, né, alguns conhecimentos, né, ou a humanidade tomando alguns conhecimentos que a Bíblia já havia revelado há muito tempo. Não vou entrar no mérito, mas né, não quero abrir uma discussão sobre isso, mas sobre terra plana, sobre a disposição do planeta, sobre a própria gravidade, enfim. A Bíblia já fala a respeito disso. Mas como assim? O homem veio descobrir isso 1000 e poucos anos depois, 1600 anos aí. Mas a Bíblia já relata sobre isso, já fala sobre isso. E aí você para pensar, nossa, estava falando com o pastor Fábio um tempo atrás, será que a Bíblia precisa ser atualizada? E o pastor Fábio colocou aqui muito bem com a analogia da cruz. Ou será que nós ainda não alcançamos a perfeição da palavra? Será que nós não alcançamos o entendimento dela completo? Por isso, o gerúndio da palavra buscando. Por isso a importância de nós continuarmos procurar nos aperfeiçoando naquele que é perfeito. E, rapaz, vamos falar. Então, Desculpa, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. A sua natureza humana, pecaminosa, quer mudar? Rapaz, ela quer que você fique cada vez mais longe de Deus, rapaz. Por isso que a Bíblia, que a Você tá palavra de falando Deus isso aí? vai dizer que Sim. carne e sangue não é do reino dos céus. Pois é. Não. Aí tem até uma máxima, né? Não, o velho homem morreu. Nada, rapaz. O bicho tá vivo, vivinho. Dá uma olhada pra ele só. É por isso que eu tô falando buscando, né? Mas, pastor Fábio, mas tem algo interessante, né? Por isso que é essa luta constante, é meu pensamento, assim, é a luta constante, porque no mundo de pecado, né, ao qual, né, a gente está inserido, ele está sempre tentando te tirar da presença de Deus. Então você fica nessa coisa do sair da presença de Deus, porque a natureza pecaminosa, e aí quanto mais você alimenta, o que você mais alimenta vai acabar te conduzindo, vamos dizer assim, né? Tenta te afastar de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a sua origem e a necessidade de um Deus para governar a sua vida, que é uma necessidade que todo mundo, sem exceção, Todo Tem. ser humano tem. persegue. Todo, né, Por cara? isso que Todo. eu entendo assim, né? Todo ser humano ele procura por algo. Talvez ele não saiba nem o que é. Mas, na verdade, a gente sabe o que é. Que é Jesus, que é Deus na vida dele. Que é o que falta para preenchimento. tava falando com a minha mãe esses dias, né? O Senhor, né, Jesus, ele é o tamanho perfeito pro buraco que existe no nosso interior. Exato. Então, isso. Exato. Então, eu acho que essa é a briga constante nossa, no nosso interior, né? Do abdicar do pecado que tenta me afastar de Deus, mas ao mesmo tempo uma necessidade que o ser humano, e todo ser humano tem de estar completo com Cristo Jesus. E aí nós vamos entrar na questão da atualização ou não atualização. Não vou entrar em termos técnicos, mas é justamente isso. A minha tendência humana é querer que ela seja atualizada para ser aplicada nas minhas necessidades
que eu tenho como homem, pecador. Ok. Sim. Porque o negócio é complicado, rapaz. É difícil mesmo. Você ter de todos os dias rejeitar a sua carne, os desejos. É um negócio. Não, realmente, a graça nos empodera. Também não vou entrar no. A graça nos empodera, né? Para que nós não venhamos a pecar. É fato isso é um fato. Mas o negócio é difícil. Porque é uma batalha todos os dias. Então, eu procuro subterfúgio para poder dizer que ela precisa ser atualizada, mas com um pano de fundo, na verdade, para dizer assim, cara, eu quero realmente aquela vida ali sem poder... Venha como você é e não mude. Não é nem como estás, venha como você é e não mude. Só aproveitando um gancho que você falou aqui, né? O Senhor me trouxe algo muito precioso no coração. Por isso que a palavra do Senhor vai falar assim, nós precisamos crescer na graça, que o Senhor está falando aí, E no conhecimento. Isso. Porque à medida que você vai conhecendo mais da palavra, Verdade. você necessita da graça para que você possa aplicar isso na sua vida. Então, não trata do quanto nós conhecemos dessa palavra propriamente dito, mas do quanto nós estamos dispostos a aplicar essa palavra nas nossas vidas. A viver, né? A Porque viver essa palavra. a graça é a prática da É palavra. exatamente o que o Marcos estava falando. Porque né? vai tirando de nós a desgraça. Exatamente. Boa, pastor. Pois é. Boa, Mas é o que isso o Marcos aí. estava falando no começo, né? Sobre a quantidade de idiomas que faltam, né? A tradução da Bíblia para aquele idioma ali. Mas se nós aplicarmos essa graça e se as pessoas verem a nossa vida, Nós essa somos a palavra carta que vai chegar a muitos. Sim, Não somos é uma isso? carta Perfeito. aberta, sim. Carta aberta. Perfeito. Carta aberta. Gente, eu vou... Ó, tá bacana demais, gente. Tem muita gente aqui, gente. Olha só, que bacana, hein? Antes de já passar aqui novamente colocar um tema aqui à mesa, mais do que nós estamos falando aqui hoje, eu vou lançar um desafio aqui. Você que tá aqui nos acompanhando até agora, e Deus abençoe sua vida. Tô feliz demais que você tá aqui, tá? Vamos chegar a 50 pessoas aqui nos acompanhando, até metade desse podcast? Então, Vai você que chegar. tá aí, ó, você que tá aqui com a gente, já dispara aí para 7 pessoas que você conhece. Fala assim, meu irmão, eu tô tendo um conteúdo de tanta qualidade aqui hoje, de abençoar a minha vida. Eu tenho que abençoar mais 7 pessoas. Então, pega aí o seu telefone, pega esse link aqui que tá aí, ó, na tela aí, ó. Dispara esse link para mais 7 pessoas. Traz essa galera aqui para dentro, porque hoje, como sempre, tem conteúdo de muita qualidade que vai edificar sua vida. E aí, ó, vamos lá, vamos continuar. Já deu o recado? Desculpe, Ô, tá por sendo favor, é repetitivo. fica à vontade. Mas é um assunto que me interessa, porque eu vi muitos homens bons, né? Homens bons mesmo, em matéria de conhecimento, aí no sentido bíblico, né? Talvez não do conhecimento do Deus de verdade, né? Enfim, eu vi muitos homens bons, depois de um determinado tempo, aí eu não sei em qual ponto da vida deles, eles começaram a dizer justamente que a Bíblia precisava ser atualizada. Daí em diante, heresia. Daí em diante, heresia atrás de heresia, cara. Então, eu falo isso com muita convicção a respeito de tudo que nós falamos aqui, Sim, sim. sobre essa questão. A Bíblia, de fato, ela não precisa ser atualizada. Ela precisa sim. Não. Tá, beleza. Você está falando para mim a respeito de tradução. Óbvio. Não vou nem comentar sobre tradução. Tradução é uma coisa, de fato, sem dúvida nenhuma, ela vai precisar de certas atualizações. E eu não vou nem entrar também aqui no mérito técnico sobre tradução, ok? Tradução com prudência e assertividade, Sim, né? isso. Não vou entrar nem nesse mérito, não. O problema não é esse. O problema é o da nova característica ao texto. Aquilo que o texto está querendo falar. Perfeito, Mudar o exatamente sentido. isso. É mudar o Sim, sentido do texto. Sim. E esse é o grande problema. O autor Eu está... vou mais lembra? além, Dizer né? que O não é aquilo problema que é você falar que pecado não é mais pecado. Sim, perfeito. Ou dou uma nova interpretação, por exemplo. Que vou ter inferno não é entrar. mais inferno. Enfim, que o Gênesis, na verdade, é só algo, entre aspas, mitológico. Se eu digo que o Gênesis... Não, ele até é aplicável, mas é mitológico, então, rapaz, acabou, pronto. Pensa comigo. Se eu não considero o Gênesis como um fato histórico, né? Que foi real. Que foi real, E que acabou. impactou a minha vida aqui Perfeito, hoje. isso. Uma coisa que aconteceu Perfeito. lá atrás. Perfeito. Eu não vou dar seguimento à palavra, eu não vou ter a palavra como algo verdadeiro. Verdade. Eu vou ter como um conto. Isso.
Pecado não é real. Eu posso ou não praticar. Até porque Entendeu? você, daqui a pouco, se você for por essa linha, daqui a pouco você está questionando, por exemplo, os sinais, prodígios, Mas, maravilhas que aconteceram. mas aí nós vamos Perfeito. entrar justamente no que a gente chama de teologia progressista. Porque os caras vão começar a questionar justamente isso. Não, o milagre não foi bem assim. Não é. Por quê? Porque sim. eu estou invalidando, ok, o começo de tudo. Eu estou invalidando lá. Eu só estou dando só um exemplo, tá legal? Eu invalido lá atrás, acabou. É uma sequência progressiva, até chegar ao ponto em que aí eu falo, não, então vamos atualizar esse... Não, esse negócio aqui não tá legal, vamos atualizar isso. Entenderam onde eu quero chegar? Sim. E É aquilo que isso. me convém continua, aquilo que me convém tá atual. Aquilo Aí é fácil. Eu botar uma cruz de... Como é que é? Cruz de... Esqueci o nome agora, falei. Isopor? Não, é de isopor, de... Como é que é o nome que eu falei? É de silicone. Silicone? Isso. Aí é fácil pra caramba, né? Não é questão também de que é situação árdua, difícil, isso é ruim. Não é isso. Nós sabemos que é difícil. Mas, rapaz, nós temos a bússola. Nós temos o manual que justamente nos ajuda, nos consola, nos conforta, nos edifica, rapaz. Edifica o corpo de Cristo, que é a igreja amada dele. Essa é a palavra. Alimento todos os dias. Me corrige todos os dias também. Quando eu leio a palavra, aí nós ficamos assim, né? Não sei se eu vou entrar já por essa vereda, mas nós olhamos assim a palavra como nós vamos lê-la, né? Nós geralmente temos o hábito de ler a palavra em terceira pessoa. Já reparou isso? Pô, mas Farol vacilão, cara. Coração duro, rapaz. Que bicho ruim, cara. Pedro, vacilão. Sou eu, rapaz. Não é comportamento? Claro, sou eu. Quando, de fato, eu não permito que esta palavra, né, ela adentre no mais profundo... molde. E me molde. Esse é o termo. Esse é o termo, né, pastor? Aí, entendeu o que eu quero dizer? Até porque Pô. se esses personagens que a gente vê que estão lá na Bíblia, né? Paulo, por exemplo, enfim, né? Pedro, o pessoal gosta de falar de Pedro, né? Pedro Vacilão, mas somos nós. Mas se a gente, eu acho que isso é que é o interessante da Bíblia Sagrada, que ele nos permite olhar para pessoas que eram, entre aspas, comuns iguais a nós, e que eram suscetíveis a erros, por exemplo, de pegar num momento de estarem irritados e cortar a orelha de Malco, por exemplo. Sim. E talvez a gente, em alguns momentos da nossa vida, fique exaltado ao ponto de falar assim, vou cortar essa orelha. Cortar a orelha de alguém. A gente não vai chegar a esse ponto, mas que passa pela cabeça assim, você se irar, né? E aí a própria palavra diz, né? Você tem irai-vos, mas não pequeis, né? Você pode se irar, mas você não vai agir de fato, né? Você não vai fazer algo contra alguém ou qualquer outra pessoa, até porque a gente entende que isso não é correto. Mas a gente olha, vou pegar Pedro, por exemplo, que era um cara que às vezes ficava irritado, tinha os seus questionamentos, e quem aqui nunca? Pois é. Né? Então eu acho que esse é o ponto. Isso que eu falei sobre leitura em terceira pessoa. A leitura em terceira pessoa, ela é problemática. Porque você sai do texto, você sai daquilo que a palavra de Deus está falando com você e está te confrontando. Porque você entende que o problema é do outro, o problema não está em você, não. Pedro pode ser eu em muitos aspectos da minha vida, em muitos comportamentos também da minha vida. E eu preciso combater isso. Então a palavra, ela vai falar comigo quando estou ali, buscando o Senhor, verdade. lendo a palavra, meditando nela, e aí eu vou aplicar. Quando eu vou aplicar, a vontade realmente dá. E muitas vezes nós, assim, em muitas ações, talvez nós mesmos que estamos aqui à mesa, muitos outros também que nos acompanham, perdeu a estrebeira. Pecou, errou, foi lá e cortou a orelha do outro lá, no bom sentido. Eu vou fazer aqui até a propaganda do pregador de elite, do curso pregador de elite, né? Porque, e pegando o gancho que o pastor está falando, então, quando nós lemos, nós temos o hábito de ler na terceira. Nós temos que ler na primeira pessoa do singular. Isso. Mas quando nós falamos ou quando nós pregamos, aí tem que ser na terceira pessoa do plural. Perfeito. Nós. Isso aí. Perfeito. Na primeira do plural. Muito Nós. Nós, Isso aí. É Eu para tô incluso. nós. Eu estou incluído. Estou incluso. Então, quem prega não está isento do que está sendo pregado. Pelo contrário, Perfeito. É incluído. está incluído. Está incluído. É a primeira Totalmente, pessoa. Totalmente. Ninguém foge, rapaz, da palavra do Senhor. Isso aí. Ninguém foge. Ninguém foge. Tá lá, outra vez, em primeiro lá de Romanos lá, ninguém vai fugir, ninguém pode dizer, ninguém vai se excusar. Não há como fugir desta palavra, rapaz. E ali é fantástico, né? Quando as pessoas às vezes perguntam, poxa, e o índio? E o Sim. esquimó? E aquela pessoa que mora
Paulo está escrevendo lá e está dizendo, essa pessoa ela está sendo tratada, avaliada, analisada, corrigida pelo aquilo que Deus trabalha no coração dela. Ela não tem o conhecimento da palavra. A palavra até, de repente, não chegou até ela. Mas o Deus da palavra, o dono da palavra, o Criador, ele chegou até ela e vai gerar no coração dela aquilo que a palavra produz em quem tem o acesso à palavra. Aí eu volto. Precisa ser atualizada? Então ninguém tem desculpa. Precisa ser atualizada? Não. Ela é atual. É atual. E a palavra atual é isso. É o agora. É agora. E ela vai te tratar no agora. Agora. Não Perfeito. tem pra onde correr. Não tem o que fazer. E aí o atual fala da palavra viva também, né? É. Ela te trata hoje, mas ela te trata amanhã também. Então, porque... Te tratou ontem. É isso, é. Exatamente. É porque tem uma complicação aí sobre tempo, né? Isso é uma questão mais aí para quem gosta de física. Na verdade, essa questão do passado e futuro, né? Realmente só cabe ao Senhor. Para nós é só o agora. Só o que nós agora. temos são as lembranças passadas, né? Verdade. E o futuro é uma expectativa em Cristo. Em Cristo. Porque o que cabe a nós é o agora, né? O tempo, nós estamos aqui para o tempo que vai passando, né? E nós estamos aqui. Interessante isso, né? Gente, agora olha só, É uma vamos outra lá, questão. vamos rodar um cara aqui na mesa. Eu já vou botar para vocês aqui pra gente falar também sobre outro tema a respeito, né, de outra forma de olhar para o tema que colocamos aqui hoje à mesa. Amém. Eu vou falar logo duas perguntas em uma, na verdade. Primeiro, né, devo ler a Bíblia como um livro comum? Ah, sim. Essa pergunta, ela se aplica no sentido de que, quem nunca também, né? Eu já vi pessoas lerem a Bíblia e até falarem assim, ó, li a Bíblia toda. Verdade. Tem ateus que leem a E Bíblia, né? simplesmente, primeiro, não entender o que leu, achar que é uma simples história, Uhum. não ter aplicação nenhuma e nenhuma mudança de vida. Ponto. E aí eu já emendo na segunda pergunta, e aí fiquem à vontade para responder, tanto numa forma, a primeira como a segunda, o que dizer para os nossos ouvintes, ou para as pessoas que talvez não estejam nem aqui hoje com a gente, vendo ao vivo o nosso podcast, mas que vão ver aí ao longo dos meses, dos anos, né? Como eu devo ler a Bíblia? Eu acho que é uma pergunta pertinente. É pertinente. O que vocês acham? Então, Ó, quando a gente... irmão quando- Williams, ó. Então, quando a gente, eu vou falar pelo primeiro, né? Porque depois fica difícil falar, né? Porque já falaram tudo. Não, e até mesmo, Tem um lado bom e um lado até ruim. mesmo, irmão Williams, assim, como eu devo fazer e por onde começar? Acho que é uma boa Perfeito. dica. Eu ia falar legal. um pouco sobre isso. Mas vamos lá. Né? A Bíblia, né, é um dos livros que nós temos como... Comecei falando sobre isso, né? Como um propósito para as nossas vidas, né? Então, não leio a Bíblia como eu leio... Vou contextualizar aqui o que eu quero falar. Quando você lê uma receita, você lê uma receita para como aquilo ali pode tratar algo que você precisa daquele remédio, né? Tu vai tomar lá um remédio, tu vai ver como que aquilo ali vai se aplicar para tua vida, como que você vai absorver aquilo ali. E aí você lê aquela receita ali. A Bíblia, ela vai trabalhar inicialmente assim. Quando eu converti, né, e eu comecei a ler a Bíblia e não tinha muito entendimento, né, da Bíblia, e tinha mais curiosidade da Bíblia do que propriamente ler como por uma questão de fé e tudo. E à medida que eu fui lendo a palavra do Senhor, aquilo foi despertando mais curiosidade e interesse de. E aí o que eu costumo falar, né? Como que nós começamos a ler a Bíblia, né? Eu costumo falar que primeiro a gente precisa mudar a nossa agenda, mudar os nossos hábitos, né? Boa. E aí a ideia é basicamente o seguinte: eu tô tentando, né, para quem não sabe, eu tô tentando fazer algum tipo de atividade física, né? E a princípio parece ser difícil, parece ser ruim. Mas aos poucos tu vai começando a ver o resultado daquilo ali na tua vida e aquilo ali vai começando a te renovar, aquilo ali vai começando a Vai te impulsionar, contagiando. vai te influenciar a continuar naquilo dali. Então a palavra do Senhor, ela tem esse poder. Por isso que não é um livro só um livro legal. É o que o pastor Fábio estava falando, é um livro que é uma palavra que vai mudar o nosso interior. E aí você começa a se ver fazendo situações que você não faria por você mesmo, porque é o Senhor começando a trabalhar na nossa vida. Então, ler a palavra do Senhor, como ler a palavra do Senhor? Eu costumo falar que aquilo que nós conseguimos entender é muito mais fácil aplicar.
Então, quando nós começamos, por exemplo, né, eu vou dizer um exemplo prático do que eu vivi. Sim. Né? Então, quando eu comecei a ler do Novo Testamento ali, né, os evangelhos, e entender a história do que aconteceu com o Senhor, e todos os evangelhos ali, e comecei a perceber o que o Senhor fez pela minha vida, isso começou a me trazer um entendimento, tipo assim, cara, eu não tenho muitas opções. Quando você chega em Romanos, e aí Paulo vai falar tudo aquilo que o Senhor já fez pela tua vida, tu vai falar assim, cara, eu não tenho outra opção. E aí ele vai chegar no capítulo 2 e vai falar assim, ó, ofereça um culto racional ao Senhor. Diante de tudo aquilo que o Senhor já fez pela tua vida, de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, a única coisa racional, e essa palavra racional aqui é a palavra lógicos, a única coisa lógica que nós podemos fazer é entregar a nossa vida como sacrifício vivo ao Senhor, ou seja, entregar a nossa vida ao Senhor. Ou seja, quando nós começamos a ter essa percepção dessa palavra, do que Cristo fez por nós e do plano perfeito que Ele tem para as nossas vidas, isso começa a ser um combustível, e isso começa a retroalimentar a minha fé, e aí a gente começa a viver em novidade de vida. Então, não tem como nós lermos a palavra do Senhor como um livro qualquer, porque nós entendemos e já falamos aqui que a palavra ela é viva, e nós temos a oportunidade, se nós pudermos falar assim, de estarmos lendo a palavra diretamente com o autor, porque se nós cremos que ele é a palavra, nós estamos lendo a palavra com ele, nós estamos com ele, nós estamos na palavra. E ler com o autor é nos fazer viver todo dia uma experiência nova. O Luciano Subirá vai falar do renovo de Deus. Então, o que seria esse renovo de Deus? A cada manhã, por exemplo, né? É o Senhor fazer novo de novo. Para aqueles que já viveram algo novo, pode achar que é o melhor, mas o renovo é fazer de novo aquilo que foi novo. Então, vivermos esse renovo do Senhor a cada manhã. E isso vai nos... Começa com uma disciplina, começa com uma mudança de hábito. E aos poucos isso começa a transformar a tua vida. E aí daqui a pouco tu vai falar assim, nossa, emagreci 200 gramas, vou continuar, né? Boa! Que eu tava falando, né? Então, é exatamente isso. Quando você começa a ver Deus agindo, nós estávamos falando sobre a atualização da palavra de Deus, né? Quando você olha para a história, estava falando com o pastor Fábio também, quando você olha para os fatos que já aconteceram, que a Bíblia já falava que iria acontecer, para aquilo que está acontecendo hoje, cara, não tem como você não crer no que vai acontecer. Então, a própria palavra, ela se autocorrobora, ela se autoexplica. Então, quando nós olhamos para a palavra, não é simplesmente uma fé aleatória. Nós cremos, nós temos fé, mas essa fé aponta para fatos. E contra fatos não há argumentos. A palavra, ela fala aquilo que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então, como já dizia nosso pastor Marcos, né, quem se antecipa governa. Quer viver os melhores dias? Busque na palavra como viver os seus melhores dias. Leia na palavra, medite na palavra. Busque na palavra o melhor que Deus tem para você. E aí você vai desfrutar dos melhores frutos, do melhor. E aí eu não estou dizendo, né, porque eu estou falando muito sobre buscar ou viver os melhores dias. Não estou falando de dias fáceis, mas eu estou falando de um conhecimento que vai te capacitar da graça necessária para vivermos nessa terra em paz. Uma paz que só vem do Senhor, uma paz que excede todo entendimento, né? Perfeito. Professor Eduardo. Bom, a leitura, né? Como ler a palavra, por onde começar a ler. Primeiro, temos que buscar isso. E o que ultimamente eu tenho visto? Tem pessoas que gostam do culto só no momento do culto. Sim. E pessoas que não... A grande dificuldade do ser humano é que as pessoas não gostam. O ser humano não gosta de ler. E hoje a modernidade dificultou ainda mais a questão da leitura, né? Sim. Então, a Bíblia, por ser a palavra de Deus, quando nós lemos, é Deus falando conosco. Perfeito. É um relacionamento, é um diálogo, é uma busca à intimidade. Então, eu não faço isso, eu vou para o meu celular, eu vou pregar, eu não quero hoje perder tempo. Então, eu vou buscar no meu celular, eu vou buscar num aplicativo. Vou buscar na inteligência artificial. Na inteligência artificial. Não vou nem comentar. Algo que vai facilitar o meu é. entendimento. Só que, olha só, beleza, eu encontro uma facilidade,
mas eu começo a me distanciar do Deus da palavra. E as pessoas não estão percebendo isso. Um exemplo, nós criamos alguns hábitos que são saudáveis. Por exemplo, nossa higiene pessoal, tem aquela pessoa que sempre fala, né? Eu faço minha higiene, eu oro e tal, e eu não posso ficar sem tomar um café. Agora, imagina se você colocar assim no seu dia, se eu colocar no meu dia, eu acordar e ler pelo menos um capítulo da Bíblia. E depois, quando eu tiver um tempo, eu procurar meditar e entender aquele capítulo. Porque você pode fazer uma leitura sem entendimento nenhum. Pô, li um capítulo hoje. Só ler por ler. Só li por Isso, ler. isso. Mas você pode fazer uma leitura e você meditar na leitura e você procurar entender o que você lê. E aí sim, você vai ser confrontado e aí você vai ser impulsionado pelo Espírito Santo a colocar em prática aquilo que você leu. E é um grande desafio. E aí começam os desafios. Aí começam os desafios. Porque é onde a gente é confrontado, é onde a gente fala assim, não, isso aqui está desatualizado, isso aqui precisa mudar, não é possível. E assim, não é possível por que eu onde tenha que ler? mudar A pessoa isso aqui. aceitou Jesus. Qual foi o meu desafio? Eu perguntei. Eu fui até pessoas que já eram cristãos. Eu falei, como é que eu faço para ler a Bíblia? Porque eu leio e não entendo nada. E aonde eu vou começar a ler? E aí me falaram, ó, lê nos evangelhos. Eu não sabia o que são evangelhos. Aí a pessoa botou na Bíblia aqui, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os evangelhos. Você tem que ler por aqui, porque você lendo aqui você vai conhecer Jesus. E Jesus, ele é a palavra. Aí aquilo me confundiu. Eu falei, caramba. Aí eu falei, não, mas vai lendo aqui que você vai começar a entender. E aí tudo que eu lia e não entendia, eu ia nessas pessoas. Falei, pô, eu li algo aqui, eu não estou entendendo. E aí um dia eu li, né? O pastor Fábio vai gostar agora. Aí eu pulei os evangelhos, eu fui para as epístolas e eu li lá a palavra Oxalá. Eu falei, caramba, tá legal. falando da macumba aqui. Aí eu fui perguntar, por que na Bíblia tá falando da macumba? Porque eu li lá Oxalá não é da macumba. Aí a pessoa falou, não, isso aqui é um termo da língua portuguesa. Oxalá significa quem me dera. E foi dando, né, os significados do Oxalá que já nem se usa, você já não encontra mais nas Bíblias atuais. Mas eu tinha uma Bíblia, minha primeira Bíblia estava lá. Aí eu falei, aí foi me despertando curiosidade e interesse de ler mais e de procurar saber e entender o que eu estava. Por isso que hoje, e aí qual o erro de algumas pessoas? Tem pessoas que só leem a Bíblia quando vão pregar, ou quando vão dar uma aula, quando vão fazer alguma coisa. Boa. Lembrei agora também sobre isso. Sabe, eu acho que está faltando, sei lá, esse ânimo, sabe, esse entendimento de que precisamos ler a Bíblia todos os dias, não ler para fazer, mas ler para viver. Amém. Que legal. Amém. Meu Deus do céu. Isso é profundo demais, cara. Pegou essa chave aí, querido? Olha aí, ó. Não, leia pra fazer. Leia para viver. Que profundo isso. Pastor Fábio. Então, quando se fala sobre leitura, eu vou falar sobre primeiro cultura, né? O senhor falou sobre uma dificuldade humana. Eu vou um pouquinho mais profundo, é uma dificuldade cultural, principalmente brasileira e de alguns países aqui, da América Latina e outros países por aí pelo mundo afora. Mas eu vou falar do Brasil, que nós vivemos aqui, então fica mais fácil para nós falar. É uma questão cultural. Nós não fomos incentivados à leitura, não temos a prática da leitura, e também não vou entrar na parte pedagógica, que isso é importante, quando você está com o seu menino lá, nos primórdios da vida dele, para você incentivá-lo à leitura, junto com ele, quando vai dormir, quando levanta, enfim. Isso é bíblico. Está lá em Deuteronômio. Capítulo 6. Não é isso? Está lá. Está lá. Ou seja, naquele sentido ali de você ensinar a palavra do Senhor em todo momento. Em todo momento, ok? Agora, transporta isso, ok? Para a leitura. Vou falar agora de cultura de leitura. Se você não fizer isso com seu filho, provavelmente ele não vai ter o hábito de leitura. Até porque há muitos entretenimentos que vão tirar essa questão da leitura. É muito melhor eu assistir... Eu gosto de desenho, tá, gente? Me amarro em desenho. Também. Eu me Tava amarro. falando sobre isso com o Mateus no carro. Acho que todo mundo gosta. Aqui. Eu me amarro em desenho, cara. Eu amo desenho. Mas é melhor assistir um desenho até de ler. Isso é um fato. Ele não gosta, não. Não gosta não, William. Eu quase não assisto, cara. É mesmo? É. Me amarra em desenho. Até porque também o desenho, então, enfim. Gente, a maioria aqui gosta de desenho. E gosta de videogame. Não vou negar, eu gosto de videogame. Mas, enfim. Tá bom, gente, eu também gosto de videogame. Meu Deus do céu!
Eita, meu pai. Quinta Vamos série. lá, vamos Somos lá. eternos quinta Tá série. vendo, gente? É isso, ó. Isso aqui é papo descontraído. Isso é podcast palavras simples. Verdade. Continue, pastor. Mas, enfim, na verdade, então temos essa dificuldade, etc. Começamos por aí. Agora, veja, quando se fala sobre leitura da palavra, né, eu vou aqui já lá na parte da leitura da palavra. É impossível eu conhecer Deus se eu não ler a palavra. Ah, mas eu sou um analfabeto. Ok, tudo bem, eu entendo isso. Mas hoje, com vários aplicativos, por favor, existe a palavra aqui que ela é narrada, falada. Você pode botar lá no YouTube, lá você vai encontrar a palavra, ok? Então, eu vou excluir... E sem mudanças, Não, né? O mais legal. Sem Sim. mudança, isso. Eu vou excluir essa classe de pessoas. Eu estou falando para pessoas que foram alfabetizadas, tá bom? Perfeito. Não estou falando sobre a pessoa alfabetizada ou analfabeto funcional, não estou falando sobre pessoas alfabetizadas, ok? Então, não é desculpa. Não é. Por que eu estou falando isso? Porque o crente que não lê a palavra não tem condições de conhecer o Deus da palavra. Aí está aqui, ó, lá em... É porque, eu vou pegar aqui, é bem simples, todo mundo já conhece esse verso. João, capítulo 1, vai dizer assim, no verso 1, no princípio era a palavra. Nas traduções agora, para a língua portuguesa, verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas lá, nós sabemos disso, no original, palavra, certo? Palavra. Palavra, não é isso? Como é que eu vou conhecer o meu Salvador, ele sendo a palavra encarnada, se eu não leio a palavra que está aqui escrita? Então não é desculpa. Eu não gosto de ler. Esse negócio de ler não é para mim, entendeu? Então eu prefiro ir ao culto, vou lá, consumo o culto. Na verdade, eu não presto um serviço de adoração Não ao presto Senhor. culto. Porque Alguém o culto... lê pra mim. E culto, na verdade, culto, todos nós já sabemos disso. Tanto lá no hebraico aqui, quanto no grego, serviço. Culto, na verdade, a palavra é serviço. Eu vou prestar um serviço. Ora, então, já exclui o serviço. Eu vou para lá, então, para consumir um serviço. Tipo o McDonald's. Eu vou lá, eu quero um hambúrguer. Ah, não, esse aqui não tá legal hoje. Aí por isso que o louvor não vai estar legal, a palavra não foi legal. Ela me confrontou. Não foi para. Nessa palavra me confrontou. Ele só fala disso. Gente, ele aponta negócio de pecado. Esse negócio de pecado não é legal. Eu gosto de palavra assim que me dá um ânimo. Põe pra cima. Isso. Né? Aí, 48 horas depois, acabou a parte lá de hormônio, né? Aquela serotonina, né? Que se fala. Enfim, aquele negócio acabou. Rapaz, presta atenção. A leitura da palavra, ela perpassa por tudo isso que eu já falei, ok? Chegamos a esse ponto aqui? Chegamos. Então, veja. Como é que, então, eu faço para vencer isso? Aí nós vamos para as disciplinas espirituais. Vamos para elas. Eu vou excluir o jejum, embora também está lá no tripé. Eu vou excluir o jejum. Ah, porque jejum eu não consigo, eu tenho dificuldade para jejuar. Eu não consigo. Tá bom, ok, beleza, eu vou excluir. Mas duas coisas nós precisamos fazer. Leitura da palavra e oração. Qual é a mais importante? Aí você perguntar para o pássaro qual das asas é a mais importante. As duas. Mas como nós estamos falando aqui sobre a Bíblia, a palavra de Deus, sim. Então, o que eu faço? Pastor, simples, irmão. Vai chegar à sua casa, você vai forçar o seu corpício a ficar sentado à mesa, a você pegar ali e começar a ler a palavra. Não é uma coisa fácil, eu concordo, porque você não tem o hábito da leitura. Perfeito. Você não tem o hábito da leitura. Então, para você ficar ali parado, concentrado, realmente é complicado. Mas você falou que são 200 gramas hoje, daqui a pouco mais 200 gramas depois, até que perca 1 quilo, perca 1,5 kg, 2 quilos e assim por diante. É progressivo. Você não vai conseguir ler a palavra de fato. Não, hoje eu vou sentar à mesa, vou ler 10 capítulos, 20 capítulos. Oh, rapaz, não se trata de ler 40 capítulos não em um dia, isso. Mas de ler um capítulo por 40 anos. Mas então, né? eu vou chegar a este ponto. Eu vou chegar também a este ponto. Porque também nós falamos isso, mas aí também você dá asa também para o preguiçoso também. Não, um versículo. Um versículozinho. Realmente, não estou dizendo que se você vai ler muito, você vai aprender mais. Ou você vai ler menos, você vai aprender. Não é isso. Mas veja, o que eu quero dizer aqui é disciplina. Nós precisamos manter essa disciplina, ok? E isso é para tudo, até para quem estuda, para a garotada aí depois que vai assistir, é importante ter disciplina. O piloto de avião vai dizer, é horas de voo. Não, é horas sentado à mesa estudando. Eu preciso ter isso. Ninguém começa estudando uma matéria, por exemplo, com 3 horas e meia de estudo. Não vai rolar, eu sei disso.
mas aos poucos a sua disciplina, levando o seu corpo àquilo, vai melhorando, ok? Dissemos A isso? ponto de sentir É parecido com o exercício físico e alimentação. Mas é, Marco. Você não Mas consegue é, numa Marco. semana, por exemplo, né? Mas é, Ter um dia de alimentação saudável perfeito, e comer chocolate durante a semana inteira. perfeito. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir, por exemplo, ter um corpo saudável em termos de exercício físico se você fizer uma vez só na semana. Pois é. E o Tem restante da condições. semana você nem caminhar do sofá até a cozinha. Pois é. Né? Aí você também. Eu acho que é isso aí que a gente está querendo Aí, falar. dito isso, essa parte da leitura, Sim. né? Que eu já falei, agora nós vamos entrar em outros aspectos da leitura. Como é que nós vamos fazer uma leitura, né? Costuma-se dizer para o neófito... Gente, o que é o neófito? É aquele que chegou agora à fé. novo na fé. Novo na fé. Nunca teve contato nenhum com relação à palavra de Deus. Nunca teve contato. Não nasceu num berço evangélico, não possuía parentes, né? Enfim, que estavam ali sempre falando da palavra. Ele não nasceu nesse tipo de ambiente, ok? Sim, ok. Então, para o neófito, nós aconselhamos sempre ler os evangelhos, ok? Isso é quase que unânime, ler ali os evangelhos. Uns vão discordar, não existe uma fórmula mágica, não. Mas, na maior parte... Boa. Não tem uma fórmula de como fazer, mas eu acho que a gente Isso. está dando uma dica para você Perfeito. de um caminho, ajudar. Isso, de um pra bom ajudar. caminho a percorrer, amém? Ok. Agora, dito isso também, a pergunta é esta. Nós vamos ler... Detalhe. Bom, vamos lá. Bíblia. Vulgarmente falando, Bíblia é uma biblioteca, certo? Em que você tem uma reunião de livros. 66 livros. A Bíblia é constituída por 66 livros. Como é que eu leio um livro, gente? Diga para mim. Primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo e assim por diante, até o término do livro, ok? Então, são dicas que, assim, nós podemos dar neste momento. Então, vai ler os evangelhos, comece a ler pelo primeiro livro dele. Ou seja, naquele grupo de evangelhos ali, que vai de Mateus até João, comece a ler do primeiro capítulo, ok? Faça uma leitura constante. O problema... mas tem As que ter pessoas analogia. querem ler aleatório, e aí de eu ia- forma aleatória. Eu não queria falar, mas vou ter que falar. Gente, por favor. Aí abre a Bíblia, põe o Bota o dedinho. dedo para ler. Isso aqui não foi legal hoje. E detalhe, às vezes faz uma leitura equivocada, Essa porque palavra não. não compreende o contexto, né, ali o texto, e não Sim, compreende sim, o contexto. Então, eu estou falando sobre isso. Óbvio, para quem já conhece a palavra, ou para quem é crente velho aqui no sentido não de idade, mas no sentido de de tempo ter dois... de- Isso. Tempo de caminhada. Tem 1 bilhão de anos, lá da época dos dinossauros. O cara nunca leu a palavra. Mas agora eu tô, graças a Deus, vai ler a palavra. Aí, realmente, se você realmente é neófito na palavra, comece lá dos evangelhos. Mas se não, Gênesis. Mas é tão chato quando chega lá em Números, aquele negócio todo lá. Rapaz, mas leia o negócio. É preciso fazer isso. Agora, dito tudo isso, então veja, passamos pela cultura, não foi isso? Sim. Nós temos um problema de cultura. Mostrei na palavra que a palavra é o Senhor e que precisamos ler. Está lá em João. Não tenho como conhecer o meu Deus se eu não fizer essa leitura. Falamos sobre as disciplinas. Eu preciso me disciplinar, tratar do meu corpo. Perco 200 gramas hoje e assim por diante. Ok? Disciplinar o meu corpo. E depois, por fim, nós demos algumas dicas de como o irmão pode fazer a leitura. Ok? E eu vou entrar na parte espiritual, se vocês me permitem agora. Por favor. Eu posso fazer uma leitura da Bíblia por ser um livro histórico. E é um livro histórico. Muitas pessoas fazem pesquisa e são doutores, pós-doutores, PhDs em Bíblia, mas não têm fé. No sentido de crer que Cristo Jesus é o Senhor. Não creem. Ao contrário. De crer que a Bíblia é a palavra, É a palavra de Deus. Perfeito. É isso. Então, essas pessoas procuram a Bíblia como uma fonte ali, né? Ou para poder rebatê-la, refutá-la, ou para fazer pesquisas históricas, etc. Você pode ler a Bíblia assim também. Ok? Você pode fazer da Bíblia um livro comum. Pode. Por que não? Pode. Agora, a Bíblia, ela não foi feita para ser lida dessa forma. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. É o próprio Deus falando com você. Quando a gente fala, né, ler a palavra, na verdade, eu leio, mas ela fala comigo. Porque eu já disse, o autor está vivo. Perfeito. O autor está vivo. Esse é o ponto. Ele está falando com você. Ele está falando com você. É óbvio, quando eu leio a palavra com sede,
com sede da minha alma, porque eu preciso procurar esse Deus, ele vai começar a se revelar a mim com essas palavras. É como se fosse, deixa eu pensar aqui, uma camada, né, aqui a superfície da água, e você vai, de fato, tá lá em Ezequiel, né? Tá lá em Ezequiel, pronto, Ezequiel é melhor. 47. Você vai mergulhando, e cada vez que você vai mergulhando na palavra, você vai conhecendo esse Deus maravilhoso. Agora vou falar da minha experiência, ok? Quando eu me converti, na verdade, antes mesmo de me converter, eu li a Bíblia aleatoriamente. Assim, buscava uma coisa ali, buscava outra coisa acolá, e realmente fazia sentido. Mas quando eu me converti, o Espírito Santo de Deus, no meu caso, me levou a ler sistematicamente a palavra. Rapaz, na minha primeira leitura da palavra, eu confesso, assim, muitas coisas ficaram vacantes para mim. Numa segunda leitura, as coisas começaram a fazer mais sentido. Como se o quebra-cabeça começasse a ser conectasse. montado. Cara, e a terceira vez, e agora mais a quarta, realmente conhecendo aqui. Gente, olha só, o Senhor é maravilhoso e amor, mas eu tô vendo um Deus na palavra, ok? Um Deus justo, e como um Deus de justiça, ele vai cumprir com aquilo que ele está falando. É verdade. Haverá juízos. E ele nos chama a atenção para isso. Olha, fuja do juízo. Sabe como é que é? Então, agora, neste momento, eu estou vendo esse Deus ali se manifestando. Provavelmente, agora, no momento em que eu estou lendo, certamente eu vou encontrar também um Deus amoroso. Sim. Mas entende o que eu quero dizer? Reparou como é que o quebra-cabeça foi montando? E o Deus da palavra vai se revelando a partir daquilo que você vai lendo? Então, conselho que eu dou? Leia a palavra. Depois, leia a palavra. Façam, né? Tem um negócio aí de 1 ano e 6 meses para leitura. Não tem um negócio desse aí? Era isso que eu ia falar. Tem um treco desse sobre aí, a questão não das tem? disciplinas, né? É muito bom quando você vai alcançando objetivos, né? Nossa, Sim. eu consegui. Porque dentro dessa cultura que o senhor estava falando e essa dificuldade de leitura, é difícil as pessoas pegarem aqui, nossa, um livro, né? Vamos entender, tá? Me entendo. Muito grande, não vou conseguir ler isso daqui. É muito grande, não dá para ler. Só que quando você vai estabelecendo objetivos pequenos, né? Perfeito. E aí você vai Isso aí. conseguindo dia a dia, Galgando, passo a né? passo aquilo ali, daqui a pouco você consegue Cara, completar é toda a leitura. E aí você tem extraordinário. Meu Deus. disponível plano de leitura anual, Sim. plano por livros, por temas ali, Sim, né, sim. proféticos, Super enfim, né? interessante. Ou seja, que você pode ver aonde você vai se adaptando àquela leitura ali para que você possa concluir toda a leitura. Falando de forma clara, né? Ninguém pode dar desculpa. Não. É, enfim, mas Não. essa leitura, esses objetivos aí que a gente vai alcançando, isso traz uma... Nossa, eu consegui. Uma Nossa, satisfação, eu sou né? capaz, Eu consigo. né? É que nem o hábito de você ler. Eu tava conversando com o Paulo, ele até comentou bastante aqui. Um tempo atrás, é um colega, e eu falava assim, caramba, cara, tu consegue ler, sei lá, 20 páginas num dia aí, pô, eu consigo ler 1 página, 2 páginas aí de determinado livro. E aí, ele foi falando sobre esse hábito da leitura, né? O ponto que eu tava lendo bem mais páginas depois. Ou seja, é exatamente isso. À medida que você vai exercitando e aplicando isso na tua vida, você vai começando a ver os resultados. O que o pastor Fábio falou, eu acho que cada um que estiver assistindo, né, esse podcast aqui precisa pegar, é que nós precisamos ler a palavra de Deus, não com aquilo que nós queremos ver na palavra, mas com o que o autor quer falar com a gente. Então, eu li isso, mas o que o autor está falando comigo? Perfeito. O que o autor está ministrando na minha muito bom. vida? Então, é exatamente essa experiência que vai te fazer viver em novidade de vida. Então, leia a palavra e busque aquilo que o autor quer falar com você. E a Essa é a essência, né? Sim. E nós pregamos, né? Nós temos também um hábito muito ruim. Principalmente aí, muitas pessoas que pregam, leem a Bíblia buscando mensagem. Mas não busca a mensagem da Bíblia para ele. Se é que vocês estão me entendendo o que eu quero dizer. Tava falando no começo, né? Por isso que eu anotei aqui. Se eu falo, por isso que eu anotei. Porque a leitura da Bíblia, em relação a você procurar a mensagem, eu digo, claro, nós vamos procurar, enfim. Mas isso não é o primordial. Eu preciso realmente ler a palavra, como nós já falamos, em primeira pessoa, sabendo que o nosso Deus está falando comigo, né? E aí é óbvio. Vamos ter que pregar em tal lugar. O Espírito Santo de Deus vai te conduzir para um texto, ali você vai estudar o texto. Mas é uma maneira equivocada de lermos a Bíblia, lendo a Bíblia buscando mensagem. Aí não, só mensagem. Não, a palavra de Deus é para ser lida, meditada e aplicada, né, na minha vida.
Não é óbvio que às vezes nós lemos, né? Rapaz, que mensagem maravilhosa vai sair daqui. Isso acontece Mas também, por né? isso- Isso acontece. Mas também tem a parte também, desculpe cortar o Williams, mas também tem a parte também, não sei se vocês concordam com isso, vou colocar aqui na mesa, né? Quando você vai ler a palavra para ir levar a palavra em algum lugar, perguntar ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar naquele lugar? Ah, rapaz, Celso, pô. Né? Isso aí é- Porque aí o Senhor te direciona também. É. Sim, sim. Né? Então. Pega a chave aí, querido. Ó. Você vai pregar em algum lugar? Não vai pra Bíblia pensando assim. Pregadores de O que eu plantão. vou pregar lá? Que mensagem impactante. Isso aqui é impactante demais. Eu vou pregar esse negócio lá. Não é por aí. Eu acho que é. Senhor, o que o Senhor quer falar O que o naquele Senhor lugar? quer falar? Então, vou polemizar um pouco. Então. Eita, Jesus. Sabe por que eu ia contar exatamente isso? Normalmente, quando eu vou ministrar, eu, às vezes, né, aprendi no pregador de elite, né, primeiro o Senhor fala com a gente, né, pra depois a gente falar pros outros. Né? Então, primeiro o Senhor trata com a gente. Então, normalmente, quando eu faço alguma ministração, é de alguma experiência que o Senhor tratou comigo, que o Senhor falou comigo, Sim, ministrou. E aí eu vejo o que o Senhor está falando ali, e aí quando eu tenho uma oportunidade eu levo para a igreja, né? E Que é interessante, eu bênção. estava falando com o Fábio esses Que dias, bênção. que às vezes o Senhor vai confirmando as palavras, né? Que Eu passei pela bênção. plenitude uma vez, eu falei pro Fábio, Deus me deu uma palavra no sonho. Foi. Né? Enfim, e aí a gente vai tendo essas experiências e a gente quer aquilo que nós recebemos, aquilo que o Senhor tratou com a gente, a gente quer passar para o outro, né? Então, normalmente eu começo as minhas ministrações como que o Senhor me conduziu até aquela ministração, até aquela Pois palavra. é. Porque como o pastor Eduardo, ele, né, como o nosso mestre, né, nos ensina, o Senhor trata com a gente. O Senhor ministra Sim. nas nossas, nos confronta primeiro, né? Às vezes a gente acha que está falando para os outros, né? Mas aquilo que a gente está falando para os outros é porque o Senhor já falou com a gente, né? Esses dias, né, eu estou preparando uma ministração sobre descanso, né? E aí, num tempo que muitas vezes eu acho que eu estou vivendo uma correria muito grande. E aí o Senhor fala assim, pô, mas descanso, né? Num tempo de correria tão grande. E aí o Fábio veio ministrar nesses dias, falou sobre isso. O pastor Guilherme falou sobre isso. Eu falei assim, cara, eu só vou dar continuidade no que o Senhor está falando. Então, assim, perceber como que o Senhor está falando na igreja é muito importante. Né? Como que o Senhor está conduzindo a palavra ali, né? O que o Senhor quer ministrar para a igreja, né? E aí você começa a se encaixar naquilo que o Senhor está fazendo. Estava falando com os colegas que eu quero ser participante daquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero só ver o que está acontecendo. Eu quero fazer parte daquilo, eu quero estar envolvido naquilo que o Senhor está fazendo. E como que eu vou estar envolvido? Estando sensível àquilo que o autor da palavra está falando com a gente. E aí, quando a gente é obediente ao Senhor, a gente vive e passa para os outros aquilo dali. Vou abrir um que ia parênteses, ser posso? polêmico, né? Porque quando eu vou ministrar, né? Eu não falo assim, Senhor, e agora? O que eu vou falar para aquela pessoa ou para aquela... Mas as experiências que eu vivi, né? Eu tento passar para os outros ali. Vou abrir um parênteses, posso, Marco? Vou abrir um Pode, parênteses. pode, Rápido. mas eu vou ter que dar uma paradinha aqui, mas pode concluir o seu raciocínio. Não, Mas vai- só para avisar, eu vou ter que dar uma paradinha para ler aqui os comentários. Ah, legal. São muitos comentários aqui de todo mundo. Tem Só pra- pergunta aqui, tá, gente? Tem pergunta. tem. Só pra gente- Tem Só pra gente fechar aqui. Paulo Ó, aqui. eu vou abrir aqui um Vou parênteses pregar aqui na rápido. igreja dele. Pois é. Eita, Jesus. Aí o Williams me chega no final da mensagem, né? Olha aí. Final da mensagem. Aí o pessoal já estava indo embora. Rapaz, olha, Deus me falou. Olha, eu nem sei o que eu vou fazer. Porque o que acontece? Eu estava há 7 bilhões de anos atrás nadando na piscina e Deus falou comigo a respeito de descanso. Você me trouxe essa mensagem. Gente, eu estou usando aqui uma linguagem hiperbólica, tá? E eu tô quieto na minha. Eu não falei isso para você, eu tô quieto na minha. Aí beleza, fui para casa. Aí eu cheguei a casa. No dia seguinte descansei. No dia seguinte acordei. Aí eu fiquei pensando o que o Uni já havia me falado. Rapaz, ele teve uma experiência há 2 bilhões de anos atrás. O Senhor falou que ele deu uma mensagem para ele. Aí eu falei assim pro Senhor, o Senhor tem humor. Não sabia disso. O Senhor tem humor. Olha como é engraçado. Rapaz, eu não sabia. Tô falando com o Senhor, tá, gente? Aqui na minha intimidade com o Senhor. Tá bom? Aí eu falei, o Senhor tem humor. Porque com o Williams só fala 1 mês e meio. Com o outro só fala 15 dias. Com o outro só fala 2 milhões de anos atrás. Mas comigo, o Senhor me fez fazer tudo quando deu 20 para as 6, cara, da tarde. O Senhor falou assim, não é essa a mensagem. Texto tal, juro. Texto tal, abre lá. Leia. Aí li uma. Leia a segunda, leia a terceira. É isso.
você vai pregar sobre isso. Rapaz. Acontece, hein? Aí não, eu tô rindo, né? Acontece, Não. hein? Acontece, mas como? O que acontece, Eu acontece. vou contar o segredo. Eu tô lá em cima, ao púlpito, né? Aí comecei a mensagem, falei, e agora? É óbvio, gente, olha só, é óbvio que o Senhor utilizou um texto que eu já havia lido, já havia pensado, já havia estudado aquele texto. Já conheci o texto, ok? Não vai nessa também, não. Não, porque Deus vai te usar lá na hora. Oh, não. Vá sentar, vá ler a palavra, vai estudar. Vai se dedicar. É, mas enfim, eu falei, humor, né? Humor, mas vai só pra abrir aí. Entendemos. Foi só pra abrir um parêntese. E tem um monte de irmão agora procurando no Google sobre o que é hiperbólico. Ele usou uma hipérbole. É apenas um comentário. exagero. Mas enfim. Mas vamos lá. Gente, deixa agora os nossos pastores abençoados aqui, vamos tomar aquela água. Deixa eu dar uma lida aqui. E aí, óbvio, queridos, já agradecendo a cada um que tá aqui com a gente, pô, mandando muita mensagem, participando com a gente. Vou deixar pro finalzinho do nosso podcast, quando a gente já estiver quase nas considerações finais, para fazer aqui o nosso, posso dizer um sorteio, né? Na verdade, eu vou eleger aqui a numeração, vou perguntar para minha esposa ali de tanto a tanto, ela vai falar assim, número tal, eu vou botar o dedo aqui e é essa pessoa que vai levar. Beleza? Bacana? Vamos lá. Mário Carvalho da Silva. Já mandou aqui assim, ó. Tô aqui, hein? Amém. Sabe quem é o Mário Carvalho? Quem é? Meu cunhado. Olha aí, ó. Que benção, meu Cara irmão. de pau, hein, cunhado? Seja bem-vindo. Amo sua vida. Bem-vindo, hein? Poxa, que legal estar aqui com vocês aqui. Legal. Aqui, ó. Olha aqui, botou aqui, ó. Cunhado de ouro do pastor Cunhado Fábio. de ouro. Viu? Eu tenho um irmão, viu? É, O Senhor me deu um irmão de verdade. Uma Glória benção, a meu Deus. cunhado. Uma benção. Que legal. Uma benção. Ó, Homem de Karen, Deus. Karen Leitão. Opa, estamos por aqui. Esposa de Mário, Ó. que é minha irmã. Sua irmã. Tá tudo em família aqui, hein, gente? Que benção. Alexandro Paulo, é isso? Isso. É um colega do trabalho onde Olha o pastor aí. Eduardo vai ministrar esses Eita, dias. que legal. Rapaz. Pô, irmão, que benção. Ele colocou muita coisa aqui, hein? Benção. Bem benção. participativo. Seja bem-vindo. Esteja conosco em todos os podcasts aqui. Fique à legal, vontade. Bacana. Olha aqui, ó. Já estou aqui no aguardo para assistir esse povo abençoado no poder da palavra. Glaucia, irmã Glaucia aí, ó. Bem-vinda aqui, sempre aqui com a gente, hein? Mandou já um amém. Vilma Francisca, nossa intercessora abençoada. Glória a Boa Deus. noite, na paz de Cristo. Carmen Leitão, Minha Deus mãe. abençoe. Essa é minha mãe. Mamãe, que Minha mãe. bênção. Legal. É. Sérgio Medeiros. Meu cunhado. Aqui, ó. Sérgio. 13:8. Abraço, Sérgio. Botou aqui, ó, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, Sérgio. Aqui de novo, irmã Carmen Leitão, ó, a nós aqui. Minha esposa aqui, ó, a palavra de Deus é viva. Que presença. É sempre. Amém. Que Amém. bênção. É isso. Também minha irmã falando aqui, irmã Vilma também dizendo que tá aqui. Isabel Carvalho. Isabel é Boa mãe de noite. Mário. Eita, meu Meu pai do céu, cunhado. todo mundo aqui, gente. É isso aí. Palavras simples é família, né, Rapaz, gente? que benção, que benção. Totalmente atual aqui, ela botou aqui. Sim. Minha esposinha colocou de novo. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. É, isso aí, Parafraseando amém. aqui. É isso. O nosso O Williams comentário. aí é a Prisci, tá? É a Ela Priscila, tá a irmã colocando- Priscila, ué. Não sou eu que tô comentando pra ganhar a bola, não, tá? Por um momento eu pensei Vale que ressaltar, tá? Por um momento eu pensei que o William estava aqui comentando para poder Meu Deus, tira isso da minha mente. Brincando. Eu vi aqui que ela colocou aqui, entre parênteses, Prisciana aqui, botou aqui, claro, aqui, ó. Aprendendo muito a palestra de Deus, a palavra de Deus é poderosa, se renova todos os dias. Devemos nos alimentar todos os dias da palavra, ansiar por estar lendo e aprendendo. Amém. Aqui, Amém. Prisciana, óbvio, seja bem-vinda, minha irmã. Quando lemos a palavra, somos renovados e confrontados, onde precisamos ser mudados por Deus. Verdade, querido. A palavra de Deus tem que ter mudança, amém? Amém. Ela gera mudança. Mas ela gera mudança, isso aí. Ela gera mudança. Aqui, ó, meu irmão Alexandre Paulo novamente. A pergunta sobre a atualidade e a atualização da Bíblia sempre é pertinente. São informações que rotineiramente precisam ser ditas para que sejam lembrados do que não muda. Amém. Glória a Deus.
Ó, a irmã Glória Amém. Regina mandou um coraçãozinho. Boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor, minha irmã. Amém. Seja bem-vinda. Aqui, ó, nosso irmão Alexandre Paulo mandou ver aqui, ó. A Bíblia é e contém a palavra de Deus, a Bíblia revela a palavra de Deus, mas exige discernimento e abertura para compreendê-la. E ele continuou aqui, ó. Eu acredito que seria interessante aos convidados mencionarem uma coisa. Eu preciso ler a Bíblia com intenção de ouvir a voz do autor, ou é possível tratá-la como apenas um livro antigo? Foi o que nós falamos. Comentamos né? Nós aqui, falamos sobre comentamos isso. aqui. Comentamos sobre isso. Verdade, perfeito. Legal. Patrícia Prazeres, boa noite. Sim, temos que olhar para nós mesmos, nos avaliar, pura verdade, pastor Eduardo. Concordando com o que a gente colocou aqui, Concordou, né? Meu irmão Mário Carvalho da Silva. Na sexta-feira santa, olha aí, ó, ele vai colocar uma matéria que foi dita, tá? Na sexta-feira santa, uma matéria de uma jornalista de um veículo conhecido, em que ela disse que talvez Jesus é quem tenha traído Judas. E não o contrário. Ela disse, é necessário entender o outro. Meu pai Meu do Deus céu. do céu. Meu irmão, a gente vê cada Mas coisa. é isso, é. Mas é isso. Eu acho que o comentário que eu tenho que fazer É isso. A gente ouve cada coisa, É meu isso, irmão. é. Então, deixa eu só fazer um comentário Por rapidinho, favor. Marcos. A Jesus gente tá falando sobre a amado. palavra do Senhor, né? Aham. Sobre ler a Bíblia, sobre conhecer a Bíblia. Em dado momento na escola bíblica, nós falamos sobre um pouco a respeito disso, né? Quando nós conhecemos aquilo que é verdadeiro, o falso não nos engana. Então, quando nós aplicamos e lemos e conhecemos a palavra do Senhor, aquilo que tenta ser introduzido nas nossas vidas de maneira falsa ou equivocada, não surte efeito, porque nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos a Quando verdade. nós conhecemos a verdade, o falso não tem espaço. né? É, Então, daí a e importância se da me Bíblia. permite, A gente eu acha já- até eu já- engraçado, né? E eu já vou nessa na que Entendeu? você falou, até porque também aí tem responsabilidade, essa é a palavra. Tem uma responsabilidade nossa, que é falar a verdade, pregar a verdade. Porque quando a gente deixa de pregar a verdade, a mentira prevalece. Verdade. Rapaz, você tocou num tema que é complicado. Ih, rapaz. Marcos. Marcos, eu não Isso é eu queria falar muito complicado, tempo quando o cara. Ô, gente, eu preciso ler aqui. Rapaz. Pode falar. Quando o pastor Eduardo estava falando, eu queria falar, mas surgiu a Rapaz. oportunidade de novo. O pastor estava dando um testemunho de quando ele Jesus. tinha dúvidas, ele procurava alguém para É poder isso, falar. boa. Daí a importância de nós sabermos explicar a razão da nossa fé. No que nós cremos, por que nós cremos. Daí a importância de um podcast como esse. Por que a palavra de Deus? Qual a importância da palavra de Sim, Deus? sim, sim. Como eu tenho que ler a palavra de Deus? Porque se a gente não está apto para instruir as pessoas a respeito disso, alguém vai fazer de forma equivocada. Então, precisamos nós assumirmos essas responsabilidades como servos do Senhor, de nos posicionarmos da maneira correta como a palavra de Deus nos orienta, para que o falso não tome... Então falei, polêmico, por que é polêmico? É polêmico porque você vai perceber que em muitos lugares, muitos pregadores já deixaram de lado o verdadeiro evangelho. A palavra que é a verdade, ok? Você vai perceber aí, enfim, várias teologias de prosperidade, teologia coach, tomando conta dos púlpitos, ok? Não sou contra você dar uma palavra de ânimo, até porque a palavra de Deus fala sobre exortação. A exortação ali é ânimo. Admoestação, correção, ok? Nós já sabemos sobre isso. Sim. Mas sempre com a confluência da edificação da igreja. Óbvio, eu como membro sairei edificado, porque faço parte do corpo de Cristo. Mas por que é polêmico? Porque nós vamos entrar justamente em situações de mensagem, nós aqui somos pregadores, né? E nós percebemos isso. Por exemplo, algumas coisas já saiu da pauta há muito tempo. Por exemplo, essa pauta do corpo de Cristo. Essa pauta já foi embora há muito tempo. A pauta sobre inferno já foi embora há muito, muito tempo. A pauta sobre falar do pecado já foi embora há muito tempo, ok? Então, nós ficamos com o evangelho, show, se me permitem falar. Não sou contra uma palavra, né, de ânimo, uma palavra de conforto, de consolo. Cara, não é isso, não. Mas estamos deixando de lado o evangelho de Cristo, que é renúncia, arrependimento, ok? Para poder falar, não, rapaz, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Você é vitorioso. E vamos falar a verdade? É o que leva as multidões hoje. Sejamos sinceros. Por isso que eu falei, é polêmico. Mas por que eu estou falando sobre isso?
A palavra... Eu acho até que eu vou trazer um podcast só para falar disso, hein? Pois é, mas por quê? Porque falou sobre palavra... A palavra de Deus é a verdade. O Senhor Jesus vai falar, né? Pai, santifica-os. Sim, sim. Na verdade, Na verdade, a tua palavra é a verdade. É a verdade. Então, é a verdade. E qual é essa verdade? Olha, gente, não existe meia verdade. E sabe qual é o problema? Não existe. Às vezes, o maior problema é que as pessoas que têm o conhecimento da verdade, elas estão com medo Isso. de aplicar a verdade, de ensinar a verdade, de pregar a verdade. E principalmente em relação a pessoas do convívio. Tem maridos com medo de pregar a verdade para as esposas. Verdade. Tem esposas com medo de pregar a verdade para os maridos. Tem pais com medo de pregar a verdade para os filhos. Só que essas pessoas estão deixando de entender que essa verdade que ela está com medo de pregar é que vai trazer uma mudança, que vai Verdade, libertar, é que vai abrir o Sim. entendimento, Verdade. é que vai alertar, é que vai trazer força, Verdade. é que vai trazer ânimo, é que vai trazer cura. Perfeito. Não, vou devagarzinho. É. Só que hoje nós não temos tempo Verdade. para ir devagarzinho com a verdade. Porque o mal ele está acelerado, porque a verdade tem que se cumprir. Verdade não é verdade relativa, não. Não existe isso, não, hein? Só existe É. uma verdade. Ah, isso aqui é um elefante. Não, isso aqui é um celular. É, isso aí. Isso aqui é Essa um é a elefante. verdade. A verdade é que isso aqui é um celular, ok? Todo mundo tá vendo que isso aqui é um celular. Não, é um elefante. Tá bom. Enfim. Desculpa, Marco. Caiu aqui minha internet. Só um minutinho que caiu aqui, eu tô tentando buscar aqui o pessoal aqui. Quer ver aqui? Tá aí? Obrigado. A minha caiu, não sei porquê aqui, mas enfim. Vamos lá. Onde eu parei, hein? No Mário aí. No Mário. Gente, Ele tem que muito trouxe Semana essa... Santa. Tava no ponto já aí. Falou da Semana Santa. Eu tirei da palavra, hein? Você acredita? Aqui. Voltamos. E aí, já aproveitando para agradecer, irmão Mário, né? Poxa, acho que é isso, cara. Trazer essa coisa de vir em algum lugar, o contraditório, trazer para cá, para que a gente possa falar assim. Meu cunhado é homem de benção Deus, demais. é bom. Ele Muito colocou, bom. existem distorções sensíveis, mas há outras bem declaradas como essa, né? Então, assim, não é nem uma distorção, né? Pois é. Quase uma conclusão a respeito de algo extremamente equivocado, né? Mas vamos lá. De novo aqui o Alexandre Paulo. Outra boa questão é: por onde devo começar a ler a Bíblia? A gente falou aqui. Falamos também sobre isso. Também botou aqui: qual livro, passagem ou forma ideal que deve ser usada para evangelizar o outro? Falamos também. Sérgio Medeiros, boa noite, Pai do Senhor. Pai do Senhor, querido, seja bem-vindo. Nosso irmão Alexandre de novo aqui, ó. Se pensarmos sobre o viés que foi mencionado, existem aqueles que têm dificuldade de aceitar as origens, os casos e tudo o que é citado, colocando como sendo somente o ponto de vista do autor da época. Verdade. Uhum. Concordo. Luciane Moreira, boa noite. Minha Boa irmã, noite, minha minha irmã. irmã. Pai do Senhor. A esposa Muito do bem. Sérgio. É mesmo? Que legal. Olha aqui, continuando aqui, ó. Irmão Alexandro, botou bastante coisa. Assim como foram aqueles lá atrás, somos também o povo de dura cerviz, pois Isso. não conseguimos entender e enxergar a mão de Deus no nosso cotidiano. Como mencionado à mesa, não somente incluso, pois quando pregamos, Deus falou conosco antes de abrirmos a nossa boca para proferir. Deus é tremendo, verdade. Sim. Continuando, uma pergunta. Eita, mandou muita pergunta aí. Se preparem aí, hein? Como evitar as interpretações de textos de forma equivocada? Bom, isso aqui não é difícil, no sentido Boa. de que, primeiro, nós temos que... Eu aprendi assim e eu sempre oriento. Antes de nós lermos a Bíblia, nós temos que orar ao Senhor. O autor, falamos aqui, estamos falando isso aqui, né? O autor, ele está vivo. Perfeito. O autor, ele está conosco. Então, orar ao Senhor. E hoje, nós temos diversas traduções. Uhum. Então, você pode fazer uma comparação, Isso. né, entre as traduções. Você pega aí, sei lá, 4, 5 traduções, e você vai comparando e entendendo
porque todo aquele texto faz parte de um contexto. Uhum. E aí, regra de hermenêutica, a Uhum. Bíblia, ela explica a Bíblia. Perfeito. Então não tem como fugir do que é correto se você está lendo uma coisa aqui que depois a própria Bíblia ela não vai te dar um respaldo. Então não adianta eu querer interpretar do meu jeito se quando eu chego lá na Tá frente dizendo o contrário. está dizendo o contrário. Isso aí. Não tem para onde correr. Entendeu? Então, por mais que uma pessoa hoje queira interpretar de forma contrária, Uhum. a Bíblia ela mostra que aquela interpretação ela é falsa, Uhum. ela é errada, porque a Bíblia explica a Bíblia. Então, você pode ler algo em Gênesis que, no decorrer da Bíblia, Uhum. aquilo que você leu em Gênesis, a própria Bíblia ela vai te explicar. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, não tem distorções, não tem variações, não tem sombra de dúvida. A Bíblia ela não te omite as coisas, sabe? Pelo contrário, ela revela, Sim. ela mostra, ela explica, ela deixa de forma clara. Agora, é claro, para você entender, você tem que estudar. Perfeito. Perfeito. Continuando, vamos lá. Voltando ao tema da atualidade, é possível encontrar na Bíblia resposta para temas de atualidade, dúvidas comuns, rotineiras? Com certeza, meu irmão. Essa até eu Tudo. respondo. Essa até eu respondo. Eu respondi isso aqui. Pronto. Agora, Claro que sim. é claro, o óbvio hoje em dia tem que ser dito. A Bíblia fala que eu tenho de pentear o cabelo para a direita ou para a esquerda. É aí. Entendeu o que eu quero dizer? O óbvio às vezes tem que ser dito. Não, irmão, isso Cuidado aí é pra com não entrar você. no viés É. político aí. Não, não. Porque mas até isso, a Bíblia também vai te dar respaldo, né, Sim. por conta dos princípios bíblicos. E aí fica para os entendidos. Fica a dica. Fica a dica, é. Enfim, a Bíblia não vai falar, eu coloco a camisa preta ou vou colocar a camisa amarela? Mas, pastor, aí eu vou. Sim. Pô, será que eu vou ser polêmico? Não vou ser Não, eu polêmico, sei onde não. você vai chegar. Mas a palavra e o Senhor, ela sim, se você perguntar para ele vai te dizer como você tem que se vestir, Ah, como sim. você tem que se portar. Amém. Sim. né? Se Não olhando- tenho dúvida. Não precisa nem abrir. Ah, vou abrir, hein? Não. É se olhar no espelho e falar assim, Senhor, 1 Coríntios capítulo 6, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? tá bom. E aí pois é, princípio da escravatura e etc. Ele né? vai falar. Ah, Ele fala. é porque nesse sentido que se não me engano ele perguntou aí, Sim, né? sim. Essa questão, né? Sem Não, dúvida. Dúvidas rotineiras. Ela fala corriqueiras. sobre tudo. Ela é mais atual do que é? Vocês falam aí? Eu Jornal de Amanhã. vou. Eu acho que é o Spurgeon que fala isso. não é Eu vou Spurgeon? falar. Eu vou falar. Eu vejo o pastor Mas Marcos falando direto. Eu vou falar. Assim, eu acho que o seu relacionamento com Deus, eu entendo que o que você perguntar para o Senhor, ele vai te responder. Porque, apesar de você olhar o livro, aí eu vou pegar aqui o que foi falado aqui, tá? Algumas pessoas até perguntando, mas o livro é um livro histórico, né? Ele não tem no aplicação para passado. nossas vidas? Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. É assim, IA para o nosso Deus é coisa do passado. Glória a Deus. Entendi. Você tá Amém. entendendo? Sim, Eu acho que é entendi. essa. A gente está falando agora de inteligência artificial para o nosso Deus. Para a Bíblia Sagrada, que diz o que Sim. está por vir, IA é coisa do passado. Verdade. E é interessante você falar isso, Marcos, porque eu não conheço muito sobre IA, mas dizem, né? Já pensou Que a IA, nisso ela aí? pega um histórico passado, literalmente, né? Ela pega históricos do que foi postado aí na internet, não sei, nos meios digitais aí, do passado, para trazer ali o que você Você não pergunta. vai te dar encontrar em uma lugar nenhum. informação. Você não vai Te dá encontrar uma nenhum. informação. Você não vai encontrar em lugar nenhum uma inteligência artificial inovadora. Ela vai te trazer o que ela já tem à disposição para que ela Perfeito, possa isso. Que ela buscou do passado. ela possa traduzir de uma forma rápida Isso. e te entregar uma informação precisa. Eu acho que é isso. Né? Então, por isso que a gente está falando aqui. E o nosso Deus, gente, o nosso Deus está lá na frente. Ele Vai Então, além de tudo IA, isso. o que é IA para o nosso Deus? Você Deixa eu lembra? pode continuar. Você lembra que nós falamos sobre comportamento? Então, para responder aí, de repente, a pessoa, de fato, são livros históricos. Eu não tenho nem dúvida sobre isso. Mas o livro histórico também é a palavra de Deus. Né? Perfeito. Toda a palavra. E quando se fala toda a palavra, é a palavra inteira. Ela foi inspirada por Deus. Inspirado ali é um verbo que vai dizer que é como se fosse um sopro, soprando aos ouvidos daqueles que escreveram a palavra.
Então, dito como Moisés, que escreveu lá o Pentateuco, vamos falar dos livros ali históricos, de fato, por favor, as 613 leis, né, irmãos, por favor, não vamos falar que elas são aplicáveis, enfim, não vou entrar nem neste mérito, ok? Mas qual é o espírito da lei? Aí eu preciso estudar qual é o espírito da lei. Não é verdade? Qual é o espírito da lei? O espírito da lei prevalece. Ele não acabou. O que eu quero dizer com isso? Enfim, o que é o espírito da lei? Lembra que eu falei sobre o princípio da escravatura, ok? Somos escravos? Sim ou não? Existe aquele tipo de escravatura? Não, não existe. Aquilo é uma situação histórica. Sim. Mas o princípio permanece. O que você falou, lembra? O escravo tinha direito ao quê? O escravo podia opinar. Não, tô a fim de fazer hoje não, meu senhor. Vou fazer o que eu quero. Negativo. Ele tinha que fazer o que o seu senhor exigia. Entenderam agora? Então, o princípio é válido. Agora, a aplicação também é válida. Não falei sobre comportamento? Lembra que eu falei? Ok, vou pegar de Elias, fica mais fácil, porque eu preguei recentemente. Elias, 1 Reis, capítulo 19. Ok? Vamos falar sobre Elias, aquela situação ali de Jezabel. Aquilo é história, concorda comigo? Mas não há uma aplicação para as nossas vidas? Sim. A aplicação é constante. Então, até mesmo nos livros históricos, há uma resposta, ok, do Senhor para situações cotidianas de nossas vidas. Sim. Entendeu o que eu quero dizer? É algo do Senhor pro tempo e pros nossos dias. Sim. Só que, aí, eu já também sei que vai cair. Vai cair lá naquela situação do véu sobre a cabeça e tal, etc. Mas vamos pensar no princípio. Pense no princípio que o Marco mesmo acabou de falar. Qual seria ali um princípio? Gente, por favor, estou só falando de princípio. Qual é o princípio ali, então? Colocar véu ou não colocar? Não, o princípio não é esse. O princípio é o fazer a vontade de Deus a respeito daquilo que vou usar ou não vou usar. Ponto. E ponto final. E ponto final. O que vai glorificar o nome do Senhor? Ah, mas realmente, foi para aquele tempo, foi. Mas qual é o princípio que eu posso aplicar na minha vida cotidiana? É esse o princípio. Perfeito. Entendeu? É isso. Vamos lá, gente. Olha, fechando, hein? Tá acabando. Deixa eu ver se eu deixei de alguma... Ok, vamos lá. Aqui, ó. Minha esposinha, pega essa chave do pastor Eduardo, não leia a Bíblia para fazer algo, pregar, dar aula, leia para viver. Glória. Olha aí, ó. É o nosso mestre. Não é? Vale um shot isso daí. Não? Sabe que você vai virar um corte, você sabe. Isso aí, isso Fato, aí. Já sei que vai. É isso aí. Mas, enfim, a Bíblia sofre influência ou sofreu influências culturais para o texto que temos hoje. Mesmo no âmbito das diversas traduções, tal como NTH, enfim, todas as traduções que nós temos aqui de Bíblias aqui, né? Não entendi o que ele quis dizer. Não entendi. Só que tem um porém. Eu Pode queria falar. levantar aqui algo que eu acho que é de muita importância. Pode falar. Eu sempre trago isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Sim. E o que eu tenho com toda a convicção dentro de mim? Que Deus não deixaria o homem mudar aquilo que ele tem Verdade. para nós, aquilo que ele quer na essência. Sabe, é igual os acontecimentos. Porque se nós olharmos para a Bíblia e nós admitirmos que a Bíblia é machista, a cultura mudou, os homens... Não. Deus, ele permitiu tudo que está na Bíblia, está com a permissão de Deus. Uhum. Porque senão a Bíblia não seria a palavra de Deus. Uhum. A Bíblia seria a palavra do homem dentro de uma orientação de Deus. Mas a Bíblia é Deus nos ensinando e nos mostrando, inclusive, as nossas imperfeições. A Bíblia, ela mostra a nossa total dependência de Deus. Uhum. E nós só conseguimos entender isso e melhorar em relação a isso se nós colocarmos em prática a palavra. Ah, mas a Bíblia era machista, a cultura judaica, tal cultura... Só que Deus já sabia de tudo isso. E Deus inspira pessoas sem esconder erros para nos mostrar como sermos melhores. Então, Deus não permitiria, gente, é igual quando chega alguém falando, Deus me revelou tal coisa, Deus me levou no céu, Deus me levou no inferno, Deus me mostrou algo. Não, a ceia não existe. Então, olha só, gente, nós estamos falando de um Deus que é perfeito, de um Deus que é imutável, de um Deus que sabe tudo, de um Deus que não erra, e ele ia deixar ter erros na palavra dele para nós sermos orientados e influenciados
dentro de erro. E depois de um tempo ele vai levantar alguém com uma revelação nova, com métodos novos, porque a palavra Porque ele dele errou. foi errada. Andar em erro Não tem não faz lógica. sentido. Não tem lógica. Não tem sim, lógica. Não tem Não, lógica. E aí, pastor Eduardo, é importante você falar isso, porque o Paulo até colocou aqui, né? E aquilo que é uma aparente contradição? Aí o Luciano Subirá, ele responde Ele responde isso. isso, legal. Bacana. Aquilo que normalmente parece ser uma contradição é porque carece de nós um entendimento melhor. Isso aí. Carece de nós uma Perfeito. percepção da vontade do O Senhor. erro não está na Bíblia ou na cultura, não. O erro está em nós. É isso. Nós é que precisamos aprender e entender o que Perfeito. Deus quis, porque Deus permitiu aquilo ali, aquele ensinamento, que aquilo ali tem a ver com aquele povo e o que nós podemos aplicar hoje para a Perfeito, nossa vida. Isso. Só que nós não queremos isso, Uhum. nós queremos criticar. Sim. Nós queremos ter um meio para falar, não, olha só, mulheres não podem ser consagradas Sim. porque só homens que eram consagrados. Mulheres não podem falar na igreja porque está escrito aqui. Ó. Não fale. Não foi na EBD, né? Você está entendendo? Então, nós não estudamos, não vamos entender porque aquilo está escrito. Então, fica mais fácil eu falar o que eu acho e usar uma parte das escrituras para justificar o que eu acho, quando a Bíblia ela me dá a resposta como um todo. E é quase não, eu vou falar um anacronismo, né? É um anacronismo. Explica O que é mesmo anacronismo. anacronismo? Então- Gente, é isso aí. Procura aí. Procura Anacronismo. É. Google. O que vai acontecer é você pegar uma determinada cultura de uma determinada época e aplicar em outra, ok? Então, é um anacronismo ali inverso. Você tem, por exemplo, a sua cultura de hoje, né? A gente vai falar machismo. O que é o machismo? Cara, eu não quero entrar nesse mérito, não. Mas só para nós fazermos esse... É pro próximo podcast. Isso, é. É pro próximo. O que vai acontecer? Eu pego uma situação atual, ok? Agora aqui, e eu aponto lá para o passado e digo, aquilo foi machista da parte deles. Como foi machista da parte deles? Se aquela cultura patriarcal pertencia de fato àquela época. Cara, Totalmente diferente do Isso. meu hoje. porque depois ele também vai pegar, mas ele vai pegar o nosso revés e vai dizer o seguinte, então é por isso que a gente não pode aplicar aquela cultura aos dias de hoje também. Não, eu falei sobre princípios. Quer ver uma coisa? Beleza, nós não vamos aplicar o princípio do patriarcado. Digo, não vamos colocar o patriarcado no nosso tempo de hoje. Sim. Já em Paulo só tinha uma esposa. Concorda comigo? Foi nesse sentido, já tinha só uma esposa. Ok? Muito bem. Então, mas veja, o princípio é o mesmo. Qual era o princípio do patriarcado? Eu só estou aqui comentando, tá por alto. O cara tinha de ter condições de manter a família dele. Se não, amigo, não poderia ter 2, 3, 4, 5. Você vai ver lá a questão de Jacó. Ele foi trabalhar, certo? Mais um tempo para poder adquirir Raquel. Ele foi o adquiriu. tempo igual para as Isso, duas. as duas. O que eu quero dizer com isso? É que nós pegamos essa palavra de hoje e queremos encaixar numa situação que estava lá atrás. Aí ele vai vir no revés e vai dizer assim, não, então também não podemos pegar a situação de Paulo e colocar agora. Não, então, não, vale sim, por quê? Porque é o princípio. O problema é o princípio. Eu quero pegar um princípio para deturpar o princípio bíblico. Aí, camarada, desculpe, mas a Bíblia é inerrante, ela não erra. Eu posso errar. Aí é onde vai entrar agora. Eu, querendo adequar os princípios bíblicos que são inerrantes, imutáveis. Os princípios são imutáveis. Não, são imutáveis. A história ela até muda, mas os Mas os princípios princípios são não. imutáveis. Quer ver uma coisa onde eu chego agora? Qual é o princípio do patriarcado? O princípio do patriarcado, amigo, está lá em Gênesis. Ó, você vai lavrar a terra e tomar conta do jardim. Pô, lavrar a terra e tomar conta do jardim, função do homem, amigo. Função dele. Lavrar a terra, trabalho, ok? Trabalho. Guardar. Por que guardar o jardim? Por que guardar a esposa dele? Deu lá no que deu. Tá legal isso aqui? Deu lá no que deu. Eva estava lá conversando com a serpente. Toma conta. Não tomou conta. O que eu quero dizer com isso? Nós, homens, nossa responsabilidade é tomar conta do nosso lar. Nós, homens, temos que ser líderes do nosso lar. Ok? Nós não somos nem acima e nem abaixo. Estamos junto ali com as nossas esposas. Temos uma função específica que foi delegada pelo por próprio Deus. Pronto, tá aí. Entendeu agora o que eu quero falar sobre anacronismo? É Sim, isso. sim. É uma resposta aí com relação a essa questão cultural, né? Temporal aí. Enfim. Gente, nós agradeço aos irmãos que colocaram aqui todas as perguntas. Faltam poucas, na verdade. Mas a gente tá com o nosso horário muito Não estourado. temos tempo, né? Ah, Né? O é. nosso tempo tá finalizando.
tá? Eu, assim, rapidamente, eu vou passar... Já tinha coisa pra gente conversar ainda Nem hoje, terminamos gente. tudo, né? A gente não terminou o que ia falar hoje, mas eu tenho certeza que a gente abençoa muita gente. Foi muito bom o nosso papo hoje, assim, muito edificante aqui hoje, essa Abençoou muito mesa. a minha vida. Poxa, a minha Ainda bem que também. eu vim. Eu tô saindo aqui abençoadíssimo, até o tutano. Gente de Deus. Eu vou estar sorteando as 2 camisas. Aí o sortear, eu quero abrir um parênteses pra você, querido. Em nome de Jesus. Você que tá pensando aí, meu irmão tá fazendo jogo ali. Não, não é isso não, meu irmão. Em nome de Jesus. Eu só vou listar aqui pra poder te abençoar de alguma forma. Você que ficou até agora com a gente, participou Legal. com a gente. Não, Legal, isso. o nosso podcast quer te presentear com a camisa. Então, Amém. a benção. forma que eu tenho de fazer isso é só contabilizar quantas pessoas colocaram cada comentário aqui e linkar 2 números aqui que eu posso te abençoar aí em nome de Jesus, tá bom? Se eu não me engano, eu contei aqui, tem 48 comentários, é isso mesmo? Eu acho que é isso, hein? Mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso, 48. É isso? 48? É 48. Eu contei 48. 49 agora. 49. Pronto. Fechamos 49 Ou comentários. seja, só pra eu entender, quem comentou mais tem mais chance de ganhar isso? Na verdade, não, porque eu vou falar ali agora. Williams, fala o número aí. De 1 a 49. E 17, que é o meu aniversário. 17. Amém. Pastor Eduardo. O número? 6. 6. Então vamos lá. Vai ser simples assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Irmã Vilma Francisca ganhou uma camisa nossa aqui. Olha que bênção. É o 6º comentário. 17, não é isso que você falou? Não podia ter falado o número. Não é Prisciana não, né? Não. Ah. Nem sei. Pô, né que foi, cara? Tá falando sério, Marco? Falando sério, bicho. Cara, Não. Pode falar outro número, pode ser marmelada. eu não. Foi. E aí, queridos, Deus abençoe vocês. Pô, que legal vocês aqui com a gente, Jesus. participando, né? Irmã Vilma, irmã Prisciana que tá aqui, poderia ser qualquer outra pessoa, né? Que bênção. Acho que esse foi aleatório mesmo. E foi aleatório, acho que esse é o ponto. E eu quero passar agora para os pastores agora para as considerações finais. A gente realmente... E eu peço perdão aos irmãos que no finalzinho a gente não conseguiu ler todos os comentários, mas comentários abençoados demais. Benção. Geraram perguntas pra gente Próximo aqui. a gente consegue. Pô, se Deus quiser, né? Amém. Não deixe de deixar o seu like, né? Muito importante para que esse vídeo possa chegar... Você foi abençoado hoje? Poxa, vai chegar para muito mais gente, muita gente vai ser abençoada com esse vídeo. E eu vou passar para as considerações finais. Pastor Eduardo, mais uma vez, poxa, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, é sempre, sabe, um privilégio. Gosto muito, aprendo muito e espero que as pessoas que estavam acompanhando e as que vão acompanhar, porque eu creio que esse podcast vai, né, alcançar vidas aí, e entendam a importância da palavra de Deus. Eu acho que o principal é isso, as pessoas entenderem que a Bíblia não é um livro comum, não é um livro qualquer, não é um livro como outro livro. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém. É o nosso manual de vida, né? Manual onde traz regra, fé e prática. Amém. Amém? Agradecer aí a todos e convidar, né? Amanhã você... Escola Bíblica na Sal e Luz pela manhã, Escola Bíblica na ICMPA à tarde. Eita. E vá prestar o seu culto. Isso. Amém. Entendendo? Amém. Né? Nós falamos um pouco sobre isso aqui. Dê mais atenção à Bíblia. Amém. Glória a Passe mais Jesus. tempo com a palavra. E não leia para pregar, leia para viver. Amém. Glória a Amém, Deus. glória a Deus. Amém. Pastor Fábio. Quero agradecer a oportunidade também de poder estar sentado à mesa com vocês. Uma bênção para a minha vida, particularmente. Obrigado, viu, pelo convite, Marcos. Obrigado mesmo. Não vou nem falar do nosso douto professor. E não é? Rapaz, ó, é uma bênção poder participar, junto também aqui com o Williams, obrigado. Obrigado à minha família também ter participado aí. Legal, muito bom. Obrigado, viu? Viu, gente? Vocês estão me acompanhando aí. Minha família sabe do que eu estou falando. Muito obrigado, Glória viu, a pelo Deus, apoio. gratificante, né? Porque, rapaz, não vou chorar e não pode. Nós estamos sorrindo, eu não posso chorar. Mas obrigado, tá bom? Só isso. Com relação a, óbvio, né, a palavra do Senhor. Leia, medite, esforça-se
para que você possa conhecer o nosso Deus. Não há conhecimento de Deus sem a leitura da palavra, Verdade. sem a meditação e a aplicação dela. Não há possibilidade. Talvez, até no finalzinho, você um pouquinho mais polêmico. Você vai rodar de um lado, vai rodar do outro, vai dar pirueta para um lado, pirueta para o outro. Não tenho nada contra, nada contra. Mas para conhecer de fato Deus, que talvez te mova a fazer isso, só pela palavra. Então, leia a palavra. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus eu me sinto extremamente honrado. Já falei, estou sentado numa mesa entre gigantes aqui, né? Mas graças a Deus por isso, porque o Senhor nos permite, né, participar de momentos como esse, né, falando da sua palavra. Por isso que o tempo se torna tão curto, né? Verdade. Então, agradeço aí a oportunidade e queria deixar para os irmãos, né? Nós começamos falando, né, sobre o texto base, né? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E que você possa aplicar isso na sua vida, que você possa entender e buscar essa luz, buscar esse esclarecimento no mundo onde só há trevas, que você possa buscar essa luz que está na palavra do Senhor para clarear, para iluminar o teu caminho, cada passo, a cada dia, a cada momento, né? Porque a ideia que a gente traz é de um farol de carro, né? O pastor Fábio estava falando aqui, né? Mas a ideia aqui é de uma lamparina, né? De algo que vai iluminando ali passo a passo. Daí a importância de você aplicar as disciplinas dia a dia, buscando a luz do Senhor para a sua vida, buscando a luz do Senhor para o caminho que é a sua vida. Então que você aplique isso, que você medite em tudo aquilo que nós falamos, que você busque ainda mais daquilo que nós falamos, que você aplique e seja também uma luz aonde você estiver, né? Fazendo a diferença. Então, muito obrigado. Não seria digno, né, de estar aqui, mas graças ao Senhor, né, essa graça. Que isso, partilhar disso daqui, tá? Deus abençoe vocês, irmão. Amém. Obrigado, queridos. A gente agradece muito a presença de todos vocês. Você que está nos assistindo até agora, muito obrigado por estar até aqui agora conosco. Que tudo que foi falado aqui possa verdadeiramente abençoar a sua vida, que você medite na palavra, assim como a própria palavra diz, de dia e de noite, né? Que você possa conhecer essa verdade, né? O caminho, a verdade, a vida, que é o Senhor Jesus, e que a cada momento que você ler a palavra do Senhor, que ela possa entrar no seu coração e fazer mudança, que você possa absorver para a sua vida. Amém. E que possa verdadeiramente te abençoar, mudar a sua estrutura, mudar a sua história, mudar a história das pessoas que estão ao seu redor. Amém. E abençoar a todos. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até o próximo podcast Palavras Simples, porque palavras simples não são simples palavras. Deus abençoe, fique na paz e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Falei que o tempo